Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Prosa, Café e Jazz. Eu já quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscrevam, comenta, compartilhe. Olha, ô Pedrinho, vou falar uma coisa para você. O meu sonho, cara, é ter uma plaquinha. Sabe aquela placa do YouTube? Meu sonho é ter uma placa do YouTube para colocar bem ali, ó. E para isso eu conto com a ajuda de vocês. Se inscreva no nosso canal, dê essa força aí. Você que está aqui em Portugal, toda a Europa, no Brasil, enfim, onde você estiver assistindo a gente, se inscreva no nosso canal e dê essa força pra gente. Eu não tô te pedindo uma nota de 100 euros, né, Pedrinho? For 100 euros é difícil. É só clicar aí e se inscrever no canal, beleza? Gente, eu quero confessar pra vocês que eu tô muito feliz hoje. Eu tenho a honra de receber aqui nada mais nada menos o meu, acho que eu vou chamar ele de amigo, deve ser meu amigo, eu acho que ele é meu amigo. O excelente pastor, advogado, Enio Custódio, ele que é do Brasil, Campinas. Pastor, quero dizer que eu estou muito feliz e honrado o senhor tirar esse tempo aí, né? Eu sei que a sua passagem aqui é rápida e corrida, tá com o netinho aí e tal, e o senhor disponibilizar esse tempo pra gente bater esse papo aí. Quero dizer que é motivo de muita honra para nós aqui. Tá? Seja muito bem-vindo, queria que o senhor falasse alguma coisa. Prazer, o privilégio é meu, né? De poder estar aqui em Portugal, Porto de Mós, poder compartilhar aqui do podcast Prosa, Café e Jazz. Que nome, né? Eu estou muito feliz de poder dar aqui a minha participação, colaboração. O privilégio é meu de poder estar aqui compartilhando com vocês. Além de estar aqui, rever um grande amigo, que é você, né? Um grande músico, né? Muito obrigado, muito obrigado. Me sinto feliz. E, gente, olha, o pastor Enio vai estar aqui hoje falando com a gente um pouco sobre fé, ansiedade, depressão e superação. Esse que é um assunto na atualidade, né, que tem afligido muitas almas, né? Não só no mundo, como dentro da igreja mesmo, né? Você vê muitas pessoas sem fé, ansiosas, depressivas e que não tem uma história de superação, só derrota. E o pastor Enio vai estar falando pra gente um pouco aí, dando um ensinamento. Na verdade, ouvir esse homem é sempre é muito bom, e você não tem como ouvir ele e não aprender algo de Deus ou da vida do dia a dia. E, pastor Enio, pra gente começar falando sobre fé, eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente aí sobre a sua história de vida. A gente sabe que o senhor é um pastor setorial na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil. Perfeito. E a gente é um ministério muito grande. Eu diga de passagem, não pesquisei, mas acho que um dos maiores do Brasil, se não for o maior. Sim, sim. E a gente sabe que é muito difícil alcançar o nível dentro do ministério que o senhor conseguiu, né, pela misericórdia de Deus. Perfeito. Então eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente, contasse um pouco da sua história aí, desde da infância, toda a sua história. Não sei se você nasceu num berço de ouro, mas eu sei que o senhor é advogado, enfim, essa história de sucesso aí. Vamos lá, vamos tentar nós resumir aqui, porque a história é longa, né? Vou falar um pouquinho da minha biografia. Eu gosto de falar da família, da onde eu vim, porque ninguém, Eliseu, chega a nenhum lugar se não tiver uma família estruturada. Sim. Um pai, uma mãe, que dê todo o apoio. É por isso que a Bíblia diz, um dos mandamentos da Bíblia, né? Os 10 mandamentos honra o teu pai e tua mãe, para que vivas sobre a face da terra. Sim. Hoje o segredo da gente ser próspero, da gente ter uma vida abençoada em todas as áreas, primeiramente é honrar pai e mãe. A minha história é o seguinte, bem rápido aqui. Eu vim de uma família grande, nasci na cidade de Araras, na região ali de São Paulo, né? Mas por interior do estado de São Paulo. Meus pais, que já dormem no Senhor, criou 11 filhos.
Eu sou, lá a gente fala por número, porque é tanto filho, né? Eu sou o número 5 da família dos mais novos, né? Dos irmãos dos 11, eu sou o número 5 dos mais novos. E nós fomos criados, meus pais crentes, né? Meu avô foi pastor na região de São Paulo, um dos pastores mais antigos do ministério da Assembleia de Deus. Meu avô foi separado ao Santo Ministério, eu digo Santo Ministério porque é algo santo da parte de Deus, em 1931. Eu tenho a credencial do meu avô até hoje, é um privilégio, e fomos criados em termos de 11 irmãos, no interior da cidade de Araras. É uma família abençoada, meu pai e minha mãe muito simples, uma vida muito simples, mas com muito amor e muito carinho. E meus pais, eles eram um exemplo para nós. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de grande exemplo. Ou seja, nós pastores, a gente costuma dizer o seguinte, nós pregamos o evangelho de duas formas, falando, né, e com o testemunho, com a vida. Meu pai nos deu um exemplo, não falando, mas com testemunho. E minha mãe também, uma mulher muito crente, fomos criados assim. E nasci neste lar evangélico, desde criança, criado na igreja. Nunca bebi, nunca fumei. Né? Na época era discoteca, né? Sim. Nunca fui para discoteca, balada, não só eu como meus irmãos, meus 10 irmãos, somos em 11, todos foram criados na igreja. E desde que, interessante, todos praticamente músicos, né? Imagina uma família de 11, todos músicos. Rapaz, Porque quando a gente... E de fato, é uma orquestra. Legal. Hoje eu tenho irmãos que moram aqui na Europa, na Inglaterra, sobrinhos que moram na Irlanda e tal, família muito grande. E quando a gente se reunia lá no Brasil, final de ano, a família se reunia, era uma orquestra. Violoncelo, violino, trompete, trombone. Você toca trombone, né? Eu toquei, aliás, na minha adolescência eu troquei na banda, né? Trombone, bateria não. Guitarra, contrabaixo. Cheguei a tocar o acordeon, a sanfona, né? Então nós fomos criados assim. E fui criado praticamente numa roça, né? Agricultura. Meus pais, minha mãe com 4, 5 anos me levava para agricultura, apanhar algodão, cortar cana, apanhar laranja. Na realidade eu ia mais para olhar minha irmã Helene, que hoje mora em Londres. Mas foi lá que eu fui desenvolvendo 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos de idade na roça. Sim. E eu sempre dizia, olhava para o céu e via aqueles aviões passando, se um dia Deus vai realizar um sonho que eu vou andar de avião, eu vou... Sabe aquele sonho de criança? E Deus falava muito comigo. Aí se desenvolveu o ministério também, pregando aos pés de algodão, né? A gente fala isso daí. Quando eu participo de família, palestra para famílias, para jovens, eu falo muito isso. Que eu tinha um sonho, né? E além do mais, também tinha uma chamada da parte de Deus. Porque eu acredito que todos nós aqui, na face da terra, nós temos uma missão dada por Deus. Por exemplo, estou vendo você aqui, isso aqui é uma missão. Na área da comunicação, na área da música, todos nós temos uma missão. Sim. E eu entendi, já comecei a entender a minha missão de abençoar vidas através da palavra desde criança. Né? Na igreja eu me desenvolvia falando e os irmãos, o pessoal dizia assim, esse daí minha mãe chamava Carmelita, né? Esse menino aí, vai ser pastor. E eu até então não entendia, né? Como assim ser pastor? Então eu vi o pastor pregando, na época, já dorme no Senhor alguns pastores, eu dizia assim, nossa, eu ficava vidrado ele pregar sobre a arca de Noé, aquela coisa, eu guardava tudo na minha mente. Aí no outro dia, por exemplo, na segunda-feira de manhã, tinha um corredor lá no fundo de casa, quando eu não ia para a roça. Eu levantava cedo e ia brincar de igreja. Então eu era o pregador e era o pastor. Rapaz, e o fogo caía. Então era muito gostoso. A gente foi desenvolvendo nessa... Quando eu ia para a roça também, aqueles pés de algodão, né? Lá é região de... na época era
E eu pregava, né? Quem quer aceitar Jesus e tal, pros algodão, né? Sim. E a minha irmãzinha lá, eu olhava ela, minha mãe longe trabalhando, eu lá no meio do pé do algodão, pregando e tal. Rapaz, diante de Deus, dava aquele vento, assim, aquela brisa gostosa da roça, do campo, né? Sim. Aí os pés do algodão abaixavam, assim, olha quanta gente aceitando Jesus e tal. Era muito legal, bom, era legal. muito gostoso. E a minha vida, ela foi desenvolvendo aí, entendeu? Aos 13, 14 anos, meus pais mudam para a cidade de Campinas, né? Que é uma metrópole, você conhece ali. Sim. E aí entra os conflitos da juventude, né? Todos Sim. nós temos aquela fase difícil, né? De jovens, quem sou eu? Para que eu vim ao mundo? O que eu estou fazendo aqui? Aquela coisa toda. Então eu também tinha esse conflito, né? Mas conflito assim, queria que Deus falasse comigo. Sim. Aí foi uma experiência muito grande que marcou muito a minha vida, né? Essa experiência foi o divisor de água na minha vida. Eu estava com aproximadamente aí, acho que 14, 15 anos, fazendo Senai, aquela coisa toda. Sim. E, aliás, antes de entrar no Senai, eu fui trabalhar numa oficina de moto e tal. E meus pais saíram de uma região grande em Campinas, uma igreja grande, onde eu estava tocando trombone de harmonia e tal, cantava no coral, participava, adolescente, 14, 15 anos. Sim. Mas revoltado. Revoltado, porque todo adolescente tem aquela fase. Eu revoltado, falei, pô, peraí, quem sou eu? Entendeu? Eu queria trabalhar num serviço, aquela coisa toda. Foi quando eu fui trabalhar numa oficina de moto. Tava contente, primeiro trabalho meu, oficina de moto, depois da roça e tal, arrumando moto, gostava muito de moto. Aí foi quando chegou um rapaz lá, na época, do Guarani, jogador, ele era diretor do Guarani, Sim. mas na área de basquete, e eu alto e tal. Eu lavando moto, o cara falou assim, pô, meu patrão, quem que é esse menino aí? Pô, esse menino aí é grande, tal, magrelo, olha o tamanho da mão dele, pá, o tamanho do pé dele, aquela coisa, né? Sim. Aí eu acabei de lavar a moto do camarada, era uma Honda Bulldog na época, importada. Ele pegou e me deu o telefone dele, deu só, se apresenta, tipo assim, daqui 2, 3, quinta-feira se apresenta lá no Guarani que eu vou dar uma chance pra você jogar jogador de basquete. Eu fiz o meu castelo, sabe? Na minha cabeça. Eu já via eu andando de carro importado, aquela coisa toda. Peguei aquilo ali e fui falar pra minha mãe. Só que minha mãe e meus pais estavam negociando uma casa. Uma história muito longa e tal. Meu pai caiu numa cilada, mas através do advogado conseguiu resolver o problema de uma casa. E a gente, meu pai e minha mãe estavam trocando a casa que a gente morava por um bairro que não tinha igreja, não tinha nada. Tinha meia dúzia de casa, era um bairro novo. Sim. E aí que começou o meu conflito. Cheguei em casa contente, mãe, pô, você é jogador do Guarani, de basquete e tal. Olha aqui, vou fazer um teste e tal. Minha mãe olhou, crente, né? Olhou aqui assim, o que é isso? É jogador de basquete e tal. Larga a mão de ser bobo, menino, você vai ser pastor, cara. Aí meu mundo desmoronou, cara. Aí meu mundo desmoronou. Foi aí que eu tive uma experiência com Deus que eu nunca mais esqueci. Eu já estava com 15 anos, eu revoltado, meus pais venderam a casa, eu tive que pedir a conta na oficina de moto que eu trabalhava, então, quer dizer, jogador de basquete não ia ser mais. Sim. E também tocar na banda eu não ia mais. E o serviço de moto perdi também, porque meus pais mudaram para um bairro onde não tinha nada, só tinha poucas casas. E eu revoltado, fui lá pedir a conta, vou revoltado. Tem uma ponte chamada Carlos Grimaldi, lá em Campinas, no bairro Taquaral. E eu passando em cima da ponte, e eu dava para ver a torre da igreja que a gente congregava. Sim. E eu parei, pensa, um menino, 14, 15 anos, parei em cima da ponte e fiquei olhando para a igreja, né? Da torre da igreja. E eu comecei a chorar e falar com Deus. Deus, cadê tu? Moleque, adolescente. É por isso que eu falo que todo adolescente tem que ter uma experiência com Deus. Era uma luta minha muito grande. Assim, cadê tu, Deus? Tu existe? Criado na igreja. Apresentado na igreja. Fala comigo. Por que meus pais estão vendendo essa casa? Quase perdeu a casa. Estão indo para aquele bairro lá que não tem nada, Deus. Aí Deus começou a me... Aí eu ouvi assim, muito forte a voz do Espírito Santo. Ele falou assim, por que você está chorando?
Olhei para o lado sozinho, meio-dia e tal, em cima daquela ponte, olhando para a ponte da igreja. O Espírito Santo dizia: por que você está chorando? Para de chorar. Eu disse: mas para de chorar, meus pais estão vendendo a casa, e pá, tá. Comecei a falar, sabe? Eu pensei comigo: pô, tô ficando doido, quem que é essa voz que está falando comigo? Aí hoje eu não sei que é o Espírito Santo, né? Aí o Espírito Santo começou a falar comigo assim: olha, conte os dias, conte as semanas, e conte os meses, e conte os anos. Vou eu te trazer para cá. Quando o Espírito Santo falou aquela, enxugue as tuas lágrimas, quando o Espírito Santo ministrou aquilo no meu coração, eu parei de chorar, mas houve uma paz no meu coração. Eu disse assim: pô, mas eu tô ficando louco. Aí voltei a falar assim: mas é tu, Deus? Ficou em silêncio. Só houve uma paz no meu coração, uma alegria. Cara, eu saí dali, fui embora para casa contente. Bom, para finalizar a história, mudamos para lá e tal. Aí que eu fui entender, 16, 14, 15 anos, aí eu tive que se virar sozinho. Era um salãozinho pequeno, meia dúzia de pessoas de idade, de velharada. Aí eu de jovem lá tocando violão, ensinei meu irmão, que hoje ele tem uma orquestra. Ensinei meu irmão, aí aprendi a tocar acordeon sozinho praticamente, né? Porque não tinha instrumento, tinha que se virar nos 30. A igreja pequena, você tem que ser. Exatamente, tudo, né? Então eu fiquei ocupado ali, interessante. Aí uns pastores de idade, olha, Deus mandou você para cá, e as irmãzinhas de idade, do coquinho, profetizando, você vai ser pastor. Eu falei: pô, mas peraí, como assim ser pastor? Sabe? É interessante. E o basquete? Cadê o basquete? Não, é interessante. É aí que eu falo para você que esse sonho aí, praticamente, ele foi saindo, porque você sabe, você é músico, você pega tanto amor pela música. Aí eu arrumei outro serviço, Deus abriu a porta para mim, que eu fui começar a trabalhar, em vez de comprar roupa para mim, me lembro hoje, tava com o sapato furado, tênis tudo descolando, né? Eu disse: primeiro salário, vai lá e compra um tênis e tal para você. Aí eu fui para a igreja, fui para o centro de Campinas, na 3 de maio ali, né? Para comprar o sapato, tava eu com meu irmão. De vez a gente ir para loja de sapato, eu fui aonde? Loja de música. Loja de música. Música é um problema com música. Aí cheguei lá, uma guitarra, na época tonante. Ficamos encantados, quanto que custa? Pô, o dinheiro do sapato era a entrada da guitarra. Dei entrada e tal. Peguei aquela caixa e vim embora para casa. Sapato furado, contente. Olha que coisa. Não, era Deus mesmo. Cheguei em casa, minha mãe assim: mas peraí, aquela caixona, né, da guitarra de balda, assim: mas que sapato grande que é esse? Eu disse: não, mãe, não é sapato, é guitarra. Mas menina, é pra você comprar sapato. Eu disse: não, mãe, eu quero comprar guitarra porque na igreja não tem e tal. Minha mãe já entendeu. Cara, pronto. Através daquela guitarra, Deus me abençoou tanto. Até hoje eu não compro sapato, eu ganho sapato. Então, assim, foi aonde que comecei a desenvolver o meu ministério nessa igreja pequena, ajudando, tocando, formamos jovens, adolescentes, né? Quando eu vi a igreja aqui com aquele grupo de jovens, me lembrei que foi ali que eu comecei a trabalhar com jovens, adolescentes, igreja pequenininha. E a igreja cresceu nós montamos um conjunto chamava-se Paz Verdadeira. Rapaz, Deus descia ali na graça, no louvor, que jovem era batizado com o Espírito Santo, marcou muito. Tanto é que na região de Campinas, na região do Rosolém, Hortolândia, a gente era conhecido muito por causa do grupo chamado Paz Verdadeira. Minha irmã tocava bateria, a Ivanice, que hoje mora ali em Londres, né? Tocava bateria, meu irmão Evandir tocava guitarra, eu baixo e o back vocal, né? Fazia. Não, era demais. E ali a gente foi crescendo, né? Deus foi crescendo. E voltando aqui, todas as vezes que eu ia na região do Taquaral, o Espírito Santo me lembrava: conte os dias, conte a semana, conte os meses e conte os anos. Foi eu te trazer para cá. Aí casei. Primeira vez que eu fui com a minha esposa nessa região, eu falei para ela assim: sabe essa ponte aqui? Sim. Já tinha se passado o quê? 10 anos. Eu falava para minha esposa. Quando eu tinha 14, 15 anos, eu ouvi uma voz aqui em cima dessa ponte. Ela disse: mas não é coisa da sua cabeça? Eu disse: não. Foi muito forte. Eu disse: mas como que você vai vir para cá? Não sei, de repente vou comprar uma casa nessa região. Mas não era. Não era, era a igreja. Se passou-se, minhas meninas começaram a crescer. Eu ia para a região lá, passava lá e contava para minhas meninas, né? Aí, aliás, dentro do carro, minha esposa falava assim: você não vai contar para suas filhas que você... Aí eu contava, e as meninas falavam: mas como assim, pai?
Se não sei, Deus falou muito forte comigo. Mas faz tanto tempo, não sei. 28 anos se passaram. Eu já estava como pastor, não era supervisor, dirigia uma igreja, fazendo faculdade e tal. Muito estressado, muito cansado, muito ansioso. Foi aonde que conversei com o pastor Agostinho na época, né, que era um mentor nosso, um grande homem de Deus, era um pai espiritual. Eu disse, pastor, estou parando de dirigir igreja, estou fazendo faculdade, trabalhando. Eu disse, não, você não vai porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Não, pastor, eu não vejo por esse lado. Assim, tem. Eu estava dirigindo igreja, estava uma igreja grande. Sim. Foi quando, 3 meses depois, o pastor presidente me chama e disse, Senhor, eu preciso de você. Aí eu fui para essa reunião, através de uma profecia antes, né? Lembra aquilo que eu prometi para você? Pensei, prometeu para mim, vou eu te colocar no lugar que eu, há muitos anos atrás, te fiz uma promessa. Eu disse assim, não, é impossível, como? Porque quem dirigia essa igreja era um pastor que eu era fã dele, pastor Gersi Silva Nunes, em memória. Faço questão de falar isso. E ele dirigia essa igreja. Era um patriarca, era um ícone em Campinas. Eu dizia, mas como? Mas assim, na minha mente, jamais. Aí quando 3 meses depois o pastor presidente me chama, chamou o pastor Agostinho, disse, pastor Enio, eu quero conversar com o pastor Enio. Nós vamos levar ele a supervisor, tomar conta de um setor, 17 igrejas. Aí quando ele me chamou, eu fui à reunião, não sabia até então, né? Pastor Paulo quer conversar com você, o nosso presidente. Fui, cheguei nessa reunião, ele disse, Enio, tudo bem, pastor. Você sabe por que você está aqui? Eu disse, não sei, pastor. Então, meu filho, orando a Deus, conversando com a diretoria da igreja, nós estamos levando você a supervisor, que é tomar conta de um setor de trabalho com 17 igrejas. Ali eu já fiquei meio tenso, né? Diante de uma grande responsabilidade. Sim. Ele falou assim, e você sabe onde você vai dirigir? Eu disse, não, pastor. Era para você ir para o Metanópolis. Mas orando a Deus, essa semana decidimos que você vai para o Jardim Boa Esperança. Aí eu chorei, comecei a chorar. Promessa lá de trás, a promessa é 28 anos depois, Deus cumprindo. Aí eu comecei a chorar. Ele disse, por que você está chorando? Eu disse, não, pastor, a história é longa. Há 28 anos atrás, Deus falou comigo. Jamais pensei que ia assumir essa igreja, né, uma igreja. Sim. Pensei que ia comprar uma casa, mudar para lá. Pois bem, terça-feira você está sendo impostado lá, isso era no sábado. Na terça-feira, quando eu cheguei na frente da igreja lotada, eu abri a boca e chorei, mas você está passando bem? Eu disse, eu estou bem. O Espírito Santo, não falei para você? Então, aí depois... Então, já se passaram para 32 anos dirigindo igreja, direto, sem parar. E estamos aí, graças a Deus, ministério abençoado. Eu reconheço que isso eu não consegui sozinho. Primeiramente, a minha esposa, né, que é uma mulher... fantástica, né? A Beth é uma mulher de pastor, uma mulher de Deus. E uma família estruturada. Pastor Agostinho também em memória. Faço menção aqui que foi que para mim eu aprendi mais com ele do que na faculdade de Direito, né? Pastor Gersi, e o nosso pastor presidente, pastor Paulo, que é um pai para nós, que nos abriu uma grande porta e estamos aí pela misericórdia de Deus dirigindo, né? Um setor abençoado em Campinas, que é o setor Campos Elíseos. Já vai agora, para o ano que vem, agora 3 anos esse setor. Mas total, vai para 32 anos dirigindo igreja. E estamos aí na batalha. 32 anos é quase minha idade. Bem, eu quero só falar para vocês, quando a gente começou, eu não apresentei o meu amigo Thiago Bulhões, que está aqui agora, não tinha chegado ainda. E aí, o culto acabou lá ou acabou? Tava num culto lá em Marinha Grande. E acabou o culto lá, veio correndo para cá para participar com a gente. Queria muito estar presente aqui nesse momento histórico, a presença do pastor Enio aqui. Tava falando para ele e para nós é uma honra, cara. É uma honra que eu nunca imaginei, né? Você receber aqui o pastor Enio num simples podcast desse aqui. E o pastor Enio é uma pessoa muito admirada por todos, né, que o conhecem.
E prova disso, o Thiago falou, não, eu quero participar, cara, o pastor não vai estar lá, eu quero estar lá, quero participar. Então o Thiagão hoje aqui é o meu convidado de honra, já esteve aqui no podcast também, a gente falando sobre drogas, né? Legalização das O drogas. Thiago, ele é celebridade entre nós. Não, o Thiago, o homem sabe falar. Eu sou aquele cara que não sei falar, eu faço as coisas de teimoso, mas não tenho facilidade. Ele mas tem o dom, ele tem o dom. Você que tava dirigindo o culto hoje lá, né? Foi. Tá vendo? Foi por isso que eu não pude ver, porque a gente dirigiu o culto. Então, Thiagão, seja bem-vindo aí, meu convidado de honra. Vai estar aí sabatinando também o pastor Enio nas perguntas aí. E vamos que vamos, me ajuda a sugar esse jovem rapaz aí, porque tem muito conhecimento para passar para a galera aí. Então, pastor Enio, voltando aqui, Thiago, fala alguma coisa. Eu quero falar primeiramente que é um privilégio. Acho que essa mesa aqui, se a gente fizer uma votação, acho que passava de 1 milhão de pessoas que queriam estar sentadas aqui. Então, para mim, é uma honra e melhor ainda contar com um pastor que marcou minha geração, minha época, na verdade, a transição da adolescência para a juventude, tipo, momentos formidáveis. Eu não me recordo exatamente quanto tempo o senhor dirigiu lá o Metonópolis. 7 anos. Exatamente, 7 anos. Eu deveria ter uma faixa de 13, 14 por aí. Tinha mais, Thiago. Pelo que eu me recordo, não tinha conta para pagar. 14 anos, Thiago, você já veio da Bahia. Eu tenho que vir da Bahia. Mas me lembra do que eu vim da Bahia, tinha 9 anos. E quem marcou minha geração, na verdade, quando você sabe o período que você fala, poxa, saí da infância que eu não entendo nada, agora eu passei a entender. Foi 2 pastores que eu considero muito e honro, que foi o pastor Ismael e exatamente o pastor Enio. Foram 2 pastores assim extraordinários na minha vida, então eu me sinto honrado em poder compartilhar essa mesa aqui com esse grande homem de Deus. E também quero compartilhar também rapidamente que na minha história foi mais ou menos parecida com a dele. Eu congregava no Lelisa e era aquele bate Metonópolis, Lelisa, e não conseguia ficar longe dali. E meu primeiro salário também, quando eu comecei a trabalhar, um contrabaixo. E tinha que comprar todas as coisas, mas uma coisa também que eu aprendi também com o pastor Ismael, com o pastor Enio, em relação a ser fiel a Deus. E fazendo isso, pensando primeiramente no reino de Deus, tipo, desde aquele período em diante, Deus nunca me deixou faltar nada e sempre fui aí alguém que se dedicou na obra de Deus, participando de acampamentos, tipo, marcou minha geração. Inclusive, numa época eu queria fazer menção de alguns amigos também, que fez parte, que também gostaria de estar aqui, que foi o Davizão, que hoje ele é um pastor batista, eu glorifico a Deus pela vida do Davi, também o Léo, ele ainda precisa chegar um pouquinho mais a Jesus, mas Jesus vai pegar ele em algum momento, vai ser um grande homem de Deus também. Edivaldo e o Ilinha, que o Ilinha hoje é missionário também, glória a Deus, que foi uma geração assim top, que a gente na época gostava ali de um rock and roll, oficina G3, e aí imagine o oposto, o pastor Ismael, misericórdia, isso não. O pastor Enio fala, bem, meus filhos, Deus abençoe. E nós tocávamos na igreja, mas a gente gostava de fazer apresentações e tal. Sim. Mas o pastor sempre nos recebeu, tranquilidade, que para alguns é complicado, mas foi assim, tipo, marcou minha época. Tipo, foi ali onde a gente começou a ter mais experiências com Deus. E então eu louvo a Deus por esse período que passamos ali, e é isso que eu quero dizer. É uma grande honra estar aqui com o pastor, com o Eliseu também, que tipo, foi o tempo, posso considerar o tempo mais feliz da minha vida, de acampamentos ali, justamente com o pastor Isaías, o pastor Emídio. Bom. Foi assim, formidável, tipo, só me traz recordações boas. Então por isso que eu fiz questão de, falei, ô Eliseu, pelo amor de Deus, deixa eu participar. E glória a Deus pelo nosso querido pastor Enio, uma honra estar aqui. Né? Eu que sinto grato a Deus por estar com pessoas que a gente aprendeu a amar, né? Porque a gente ficou quanto tempo convivendo junto, que tem pessoas que, a Bíblia diz, é mais chegado que um irmão, faz parte já da família, né? Então é muito gostoso a gente poder usufruir dessa amizade, dessa amabilidade de vocês, é tremendo, é muito bom. O pastor Enio, pegando o gancho do Thiago aí, é uma pessoa que marcou muito minha vida também. Assim, eu não sou muito... O músico, eu posso estar errado, mas o músico não culpa dos pastores, eu não culpo os pastores, eu culpo os músicos. A maioria não é bem visto por pastor. O músico, no geral, não é bem visto. Porque, na verdade, o músico, quando ele não é convertido, ele não é muita flor que se cheire. Então, tipo assim, pastor geralmente não dá muita moral para músico. Isso é fato.
E assim, o pastor Enio, eu digo-se de passagem, puxando a memória aqui, eu acho que é o único pastor supervisor, assim, no poste dele que é meu amigo. Eu não tenho nenhum outro pastor supervisor que eu me recorde que é meu amigo, assim. Tirando ele, tem uma amizade que é um irmão para mim, pastor Leandro. Pastor Santana é um pai. Sim, Pastor Santana é meu pai. referência. É, referência. E o pastor... Nossa, fugiu o nome agora. Que tá no Campina Grande agora. É o Sérgio. Pastor Sérgio. Então, assim, dos pastores é os que eu me recordo, assim, que são meus amigos. E de supervisor, você é o único. Então, um rapaz do porte dele, né? Que vive no meio dos grandes. E ser amigo de um mero gordinho careca desse, um músico. Eu sempre fui fã de vocês porque a gente é músico, então a gente sempre gostou de um teclado bem tocado, de um instrumento bem soprado, de uma corda bem dedilhada. Há poucos meses atrás, eu tive o privilégio de voltar depois de 11 anos, que inaugurou a igreja do São Luís. E voltamos lá, tá lá o pessoal tocando lá, pô, foi muito bom. A banda que eles têm lá, rapaz, é tremendo pelo tamanho da igreja, o pôr da igreja, né? Sim. Eu vibrei, então aí eu me lembrei de você lá, que legal. Daquela região lá. Legal. É um momento de nostalgia, né? É verdade. Ô pastor, mas voltando a falar de fé. Sim, vamos lá. É possível ser pastor sem ter fé? Eu falo fé de verdade, não fala que só falar que tem fé. Falar que tem fé é muito fácil, o problema é pôr ela em ação, né? É possível você ter o título de pastor, Aham. mas você ser pastor, não. É possível você ter o título, porque eu trabalho com pastores, e não só pastoreando a igreja, mas trabalhando com pastores. Sim. Liderando pastores debaixo da bênção do nosso presidente. É possível você ter o título, mas você ser pastor... Porque o pastor, o que é o pastor? O pastor é aquele que apacenta, é aquele que está dia a dia com a ovelha, é aquele que está trabalhando, ganhando alma para Jesus, ministrando, cuidando de ovelha. Isso é ser pastor. Sim. É cumprindo o ministério, né, de Cristo. Quando a gente olha para os dons do ministério, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11... Nós vemos lá o versículo 12, deu para os pastores, mestres, evangelistas, doutores. Mas lá no versículo 12, assim, para que aperfeiçoar santos, aperfeiçoadores de santo. Ora, como que você vai aperfeiçoar santos, trabalhar com santos, para que chegue a varão perfeito, sendo que você não tem fé? Porque eu acredito que o pastor não é perfeito, lógico, mas ele tem que ter as qualidades. Como o sacerdote no Antigo Testamento, acho que Levítico 21, ele tem que ter as qualificações. E uma das qualificações para mim é a fé. Porque não tem como você ser exemplo do rebanho se você não tem fé. Como que você vai orar para o enfermo se você não tem fé? Como que você vai ministrar orar por alguém, como a gente já orou e tal, se você não tiver fé que Jesus vai fazer? Entendeu? É difícil, né? É difícil. Então, ele pode ter o título, mas eu acho que no caso, ser pastor mesmo, não. Essa é a minha visão. E deixa eu lhe falar uma coisa. O que é ter fé para o Senhor? E qual a diferença entre ter fé e crença? É interessante a sua pergunta. O que é a fé? Vamos para a Bíblia. A fé, ela é o firme fundamento. O que é fundamento? Fundamento é um alicerce. Esse prédio aqui está de pé, não tem rachadura, não tem trinca, não tem nada, fissura, porque ele tem um fundamento, ele tem um alicerce. Então a fé, ela é um fundamento. Agora, todo ser humano, ele crê em alguma coisa. A Bíblia diz que até o diabo crê, mas ele não segue. Então o ser humano, o homem natural, ele é um ser espiritual. Ele é um ser espiritual. Só que esta visão espiritual dele,
essa espiritualidade é dirigida não ao Criador, ao Deus Supremo, ela é dirigida a qualquer coisa, a essa mesa, a alguma coisa que ele, entendeu? Então, o crer, até os demônios creem. Agora, a fé não, a fé ela era o firme fundamento, é aquilo que só Deus vê. O ser humano ele vê o efeito da fé. Por exemplo, alguém que está, não, aquele irmão lá tem fé. Mas por que ele dá? Por causa do edifício que está sendo erguido. Mas a profundidade da fé, o tamanho dessa fé, quem vê essa fé é Deus. É igual o alicerce aqui. A gente vê o prédio de pé, mas não vê o alicerce. A profundidade dessas brocas que estão aqui, né? Dessas colunas que estão, né, 5, 6 metros para baixo, as sapatas e tal. Isso aí só Deus vê. É a raiz. A fé é a raiz. Legal. Acho que isso tem a ver com secreto. É impossível você declarar uma fé no público quando você não tem um secreto com Deus. E a gente lembra muito do profeta Elias. Sim. Que ele, na frente da multidão, ele usava palavras curtas, porém não está descrito quanto tempo ele ficava no secreto com Deus. E essa é uma célebre frase, né? Que a resposta das orações curtas ou orações públicas devido ao seu período em oculto de oração com Deus. Então, acho que a fé é essa parte escondida que ninguém vê, que só Deus ele te vê, lá no seu oculto, onde ninguém contempla. Então, eu acho que é fundamental para um pastor, que seja de fato um pastor, não apenas meramente um título, porque hoje em dia vivemos em meio a títulos, né? Que possivelmente na Bíblia denomina de lobos devoradores, na verdade, que viriam nos últimos dias, né? A Bíblia diz assim. Então, essas pessoas não estão nem aí para fé. E coisa interessante que o Tiago está falando, a fé não é para ser vista, a fé é para ser vivida. Quando a gente vai para Hebreus capítulo 10, lá final 37, 38, diz assim, e o justo viverá da fé. A fé não é para ser vista, a fé é para ser vivida. Eu, por exemplo, eu sou pastor, eu não tenho fé para as pessoas, tem fé. Não, a fé é para ser vivida. Eu tenho que viver por fé. Aliás, a gente vive pela fé ou a gente vive por fé. Não tem como. Eu digo que a fé, ela tem várias ramificações de explicações, mas a fé é como um combustível de um carro. Um motor não vira se não tiver um diesel, se tiver uma gasolina. Então a fé é o combustível que te faz a cada dia você prosperando, você andando, você caminhando. Porque se você não tiver esse combustível chamado fé, você não vive. Principalmente quando, igual vocês que estão longe da pátria, né, do país, vamos dizer assim, do Brasil. Se a pessoa chegar aqui e não tiver a fé, meu amigo, vai ser muito difícil ela superar. Em qualquer lugar do mundo, não só aqui, como em qualquer lugar do mundo. Ô pastor, e se tratando de fé ainda, eu queria que o senhor explicasse pra gente o seguinte. A fé, ela está necessariamente atrelada à religiosidade, espiritualidade, ou tirando o ateu, eu acho que a única pessoa que não tem fé, eu acho que é o ateu. Então, muito boa explicação. Lá há pouco tempo atrás, eu no curso de teologia lá na igreja, na escola teológica, fizeram essa pergunta para mim. Eu vou tentar aqui ser bem simples, bem sucinto, porque o nosso público, né, talvez que esteja nos ouvindo, nós temos que ter uma linguagem. Eu não estou pregando aqui para grandes catedráticos, vamos dizer assim, mas estamos pregando para um público mais simples. Exatamente. Na nossa visão teológica, vamos dizer assim, a fé, vamos dizer assim, 3 tipos de fé. A fé, 3 tipos de fé. Primeiro, você falou uma coisa interessante, o ateu não tem fé. Não, o ateu ele tem fé. Tem fé? Tem fé. Como chama essa fé? Voltando aqui, todo ser humano, ele nasce com fé. Todo ser humano, ele nasce com fé. Tá, você falou que o ateu tem fé. O ateu, ele tem fé. O ateu, ele tem uma fé chamada de fé natural. Que todo ser humano nasce com fé. O ateu, ele não acredita em Deus. Ele não tem fé em Deus, mas ele tem fé em si mesmo. Ele tem fé na sua força, no seu intelecto. Ele tem fé, por exemplo, eu já vi pessoas lá no Brasil, ele acreditar num pedaço de pau. É o quê? É uma fé natural. Você diz, meu Deus, aqui esse pedaço de pau. É uma fé natural. O ser humano, ele precisa crer em alguma coisa. Né? Ele tem uma vida espiritual. Só que o ateu, ele crê nele mesmo. É uma fé. A gente chama-se de fé natural.
Ele não leva muito, ele é muito longe, né? Todo ser humano ele crê em alguma coisa. Tem gente que crê no pedaço de pau, tem gente que crê na lua, no sol. Ah, meu Deus, é o sol. Nas forças, nas energias. É uma fé natural que a pessoa tem. O ser humano, há pouco tempo atrás, ouvindo um professor nosso dizer lá, que ele precisa crer em alguma coisa, porque é algo que Deus colocou já no ser humano. Entende? Então o ateu, ele tem uma fé. Primeiro, vamos lá. Vamos separar aqui para entender, né? Sim. Primeiro, a fé natural. Isso aí todo ser humano tem. Aí tem a segunda fé. Que fé que é essa? Que a Bíblia chama aqui como fé comum, ou fé para salvação. Paulo diz isso nas suas epístolas. É a fé salvítica. Tiago, você viu Jesus morrer na cruz para te salvar? Você estava lá, o que te leva você a crer nessa fé? Que Jesus morreu na cruz para te salvar? A fé. E esta fé é o quê? A Bíblia chama de fé salvítica. Fé para salvação. Já não é a fé natural. Uhum. Aí é a fé para salvação. Quando que essa fé... esta fé, a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Aí nasce esta fé, a fé salvífica. Não, eu tenho vida após a morte. Aonde eu vou passar a minha eternidade? Já é uma fé salvífica. Não, eu quero a minha salvação, porque eu sei que um dia eu vou partir para a eternidade. Aí já é o quê? É chamada de fé salvítica. Alguns teólogos chamam de fé comum. Entende? Então vamos lá. Então tem a fé natural, que todo ser humano nasce com ela. Ele crê em qualquer coisa. Aí tem a fé para salvação, que é a fé salvítica. Aí depois vem a fé como dom. Aí é diferente. E é possível ter uma, antes de eu explicar? É possível ter uma e não ter a outra? Ou uma completa a outra? Não, na minha visão, a fé salvítica, ela tá ligada. A fé natural todo mundo tem. Sim. O ser humano, ele é um ser espiritual. Mesmo o ateu, ele não acredita. Ele é ateu por quê? Porque ele não acredita num Deus todo-poderoso. Ele não crê em nada. Ele crê nele. Ele é ateu até o Eu já tenho um amigo meu que é ateu, ele crê nele. Ué, te fala Jesus para você, não, eu não creio, só creio em mim, só creio na minha força. Ele crê que amanhã ele vai estar vivo. É uma fé natural. Entende? Ele vai viver naquela fé. Fé natural. Agora, a fé como a salvítica, ela vem em ouvir a palavra de Deus. Aí a fé como dom. Aí é pelo Espírito Santo. Que está em 1 Coríntios capítulo 12, né? Dons do Espírito, fé de operação de milagres, de maravilha. Tem pessoas, por exemplo, que ele tem a fé salvítica, mas se ele está doente, você vai orar para você, eu não creio que Jesus vai me curar. Ele não crê, ele crê só em Jesus, só para salvação. Aí essa fé como dom, que opera milagres e maravilha, ele não crê. Quantos crentes nesses 30 e poucos anos dirigindo igreja, já encontrei muita gente que ele não crê em milagre, não, eu só creio que eu vou ser salvo ou para o céu. É mesmo? Tem. Não, vou dar nome aqui, crente da Assembleia de Deus. Não é daqui, né? Não é daqui, não. É de lá de Campinas, lá. Meu Deus, eu pensei que não era impossível ter isso. Tem pessoas que não creem. Já encontrei pessoas que não creem. Não, eu creio. Não, eu só creio na minha salvação. Mas não creio. Mais nada. Não, aí fica aquela vida pacata, aquela vida monótona, não cresce. Então, no fundo, ele não acredita nos milagres da Bíblia. Que a Bíblia relata. Ele crê que aconteceu, mas na vida dele não crê. Tá. Ele não acredita que pode acontecer. Talvez seja uma causa de desilusão. Sim. Ou porque ele não para ver que os milagres de Deus, o maior milagre, aliás, que nós recebemos é a salvação. Não tem dúvida nisso. Entende? Mas ele não crê que Deus, a cada dia Deus está suprindo a necessidade dele, que amanhã pode melhorar, entendeu? Só você. Existe muito. Agora, tem pessoas que está nascendo essa fé, que está buscando. É complicado a gente entrar nisso daí, porque o campo ele é muito extensivo, né? E eu acho que todo dia a gente tem exemplo de fé, né? Eu estava vendo esse dia um vídeo e a pessoa estava falando assim, só de você amanhecer o dia, levantar da sua cama sem ajuda de ninguém. Meu Deus, ver o sol, consciência, ver o sol, ter saúde. Você está enxergando, você poder tomar água, que milagre maior que esse você quer? Já é um milagre da parte de Deus. Já é um milagre. Então, olhando aqui nesses três níveis, a fé natural, a fé salvítica, entendeu?
Fé salvífica é só para salvação. Sim. Aí entra aquele dom, né? Aquela fé que opera milagres e maravilhas. Entendeu? Que o paralítico anda, que você... Por exemplo, eu aprendi isso, é um aprendizado. Eu estava uma vez desempregado, marcou muito também. Eu estava namorando, comecei a namorar a Beth, né? Já faz alguns anos, já faz 35 anos atrás, talvez ele nem era nascido. Tiago já era. 35 anos atrás, eu fui olha que coisa tremenda. Eu fui trabalhar, eu tinha acabado de fazer parte eletrotécnica no Senai, eu fui trabalhar para o senhor. Em empresa de enrolamento de motores. Trabalhava com enrolamento de motores e tal. Transformador, aquela coisa toda. Isso é legal, eu fiz também um curso desse. Eu estava vindo da estrada Monte-Mor ali a pé. E eu tinha trabalhado 6 meses para esse senhor aí. Ele me pagou assim, tipo, trabalhei 6 meses. E ele... Foi Deus mesmo, né? E ele me pagou assim 2 meses. Eu fui bravo lá, cobrei ele. Disse, olha, eu não tenho dinheiro, a empresa vai estar entrando no serviço, aquela coisa toda. Já estou indo embora para casa. E me lembro que eu estava numa fase muito difícil, né? Aquele deserto que a gente passa, aí que entra a fé. Sim. Marcou muito a minha vida. E eu saí da empresa até a casa dos meus pais, dava o quê? Uns 4 quilômetros. Eu vinha a pé para a rodovia, solzão quente e tal, revoltado. Aí eu estava passando em frente de uma empresa chamada Nativa, ali na estrada Monte-Mor. E eu olhei, eu comecei a orar para Deus sozinho. Vindo de lá porque eu não tinha recebido, conta para pagar. Eu disse, Deus, poxa, o camarada, trabalhei, chorando, revoltado. Sabe aquela oração de desabafo? Porque o Senhor abençoou o ímpio e tal, aquela coisa, sabe? Oração de Asaf. Aí, novamente, o Espírito Santo falou para mim, Asaf, Salmo 73, gosto muito. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, por que você está chorando? Porque são momentos que marcam a vida da gente. Sim. Eu disse assim, por que eu estou chorando? Porque o ímpio, o camarada que tá lá trabalhando, e eu aqui te servindo, tocando na tua obra, servindo a ti, pá. Aí o Espírito falou assim, parei. Aonde você quer trabalhar? Eu disse, para aí, agora estou ficando louco. A Bosch tá perto. A Bosch estava longe. Aí eu ouvi a Nativa, não sei se vocês lembram da Nativa, bem da Nativa, a Trafa, Nativa, do lado direito da Nativa, do lado esquerdo estava a antiga Sadia, tinha uma torre bem grande escrito Sadia, lotado de caminhão e tal. Aí eu olhei mais para frente, é General Elétrico do Brasil. Aí eu parei e disse, não, estou ficando louco. Aí o Espírito Santo falou assim, aonde você quer trabalhar? Aí eu parei assim, peraí, essa voz é Deus, porque eu já tinha ouvido a voz lá atrás, em cima da ponte, mas não tinha acontecido, aí não tinha a profecia. Aí o Espírito Santo falou, onde você quer trabalhar? Aí eu falei, não, estou ficando louco. Eu andei, aí minha perna pesada e tal. O Espírito Santo assim, aonde você quer trabalhar? 3ª vez. Quando ele falou isso, eu assim, bom, se é tu, Espírito Santo, eu quero entrar naquela empresa lá, assim, aponta o dedo para lá. Eu disse, não, estou ficando louco. Cara, é coisa de pastor. Não, é coisa de pastor, é coisa de doido. Aí eu apontei o dedo assim, quero trabalhar naquela empresa lá, você que fala comigo. Entrou uma paz no meu coração, chorei. Entrou uma paz, rapaz, me saí daí um gigante. Pá, cheguei em casa, tal. Bom, isso era o quê? Uma quarta-feira, quinta-feira. Eu lá tinha costume de olhar o Correio Popular, olhando o Correio Popular. Vaga. Não, estava lá, uma agência de emprego, me lembro até hoje, chamado WCA, que tem até hoje lá, precisa de auxiliar de eletricista, eu vou lá, né? Estou desempregado mesmo, vou lá. Falei para a mãe, ó, que mãe, assim, corre lá, tal, segunda-feira. Peguei e fui na agência de emprego. Treinei, vou lá, fui lá. Aquela fila de gente, então eu cheguei lá. Moço, mas que empresa que é assim? Moço, vamos fazer a entrevista com a empresa? Cara, diante de Deus, 4, 5 dias depois, eu falei assim, moça, onde que é? Ela pegou um envelope, tá aqui o nome da empresa. Pensei, é assim, só que é o seguinte, é uma vaga de 3 meses só. Você pode ficar 1 mês, 2 meses. Eu nem vou olhar isso daqui. Peguei o envelope, pus no bolso, fui embora pra cá. Bravo, rapaz. Pensa no negão revoltado. Bicudo. Cheguei em casa, minha mãe falou assim,
Eu soltei, minha mãe falou assim, e aí, você foi lá na agência? Ah, fui, mas tava lá assistindo lá, o jogo lá. Eu assim, mas cadê? E aí? Não, mãe, eu fui lá, mas 2, 3 meses a vaga. Mas você não acabou de ser ignorante, menino? Vai lá ver essa vaga. Não, tá aqui o envelope, que empresa que é essa? Não sei, mãe, abre o envelope. Diante de Deus, quando eu abri o envelope, tava lá, General Elétrica do Brasil. Eu disse, não. Meu Deus. Aí eu parei, assim, fiquei em choque. Mas General Elétrica do Brasil, eu lembrei que terça, quarta-feira passada, eu fiquei quieto. Vai lá, eu fui. Fui lá na General Elétrica do Brasil. 14, era eu e mais 15 pessoas. Cheguei lá, bati os olhos naquela empresa multinacional americana. Entrei lá assim, Deus, é aqui que eu queria trabalhar, o Espírito Santo quer. Fala alguma coisa, quero ouvir tua voz, nada, cara. Aí que entrou o quê? A fé. A fé. Deu pra entender? Entrei na empresa. Falei. Entrei, comecei a trabalhar, tal, pô, contente, salário bom. Eu orava, eu ia pro banheiro e orava, disse, Deus, é aqui que eu quero trabalhar. O bandejão, meu Deus. Bom, 2 meses começou a mandar, porque era uma linha de locomotiva, né, que tinha que pegar dos Estados Unidos, da Europa e tal. E eu contente, trabalhando, salário bom, tal, que benção, dando dízimo na igreja, aquela coisa, né, comprando instrumento, negócio de instrumento, bateria. Só na obra, assim. Cara, foi muito 10. Aí comecei a ver que o pessoal está sendo mandado embora, estava acabando o serviço, foi mandado. Bom, eu e mais 14, caiu para 7. Eu e mais 6. Passou uma semana, quase falta um mês, de 6 caiu para 5. Eu e mais 4. Nossa, aí eu comecei a chorar assim, Deus, cadê tu? Nada. Jesus, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui. Aí que entra a fé. Aí é que entra a fé. Porque a fé, você tem que batalhar pela sua fé. É uma batalha. Porque não é fácil. Aí eu vou para Hebreus capítulo 11, versículo 27. E a Bíblia diz que a nação de Israel, o povo de Israel, saiu do Egito, né, sendo oprimido por Faraó, lá 430 anos de prisão no Egito. Eles saíram do Egito como vendo invisível. A fé, ela faz você ver aquilo que não existe. Eu vou assim, não, eu vou partir para cima. Aí o pessoal lá, os mais velhos, Enio, seu menino tão bom, rapaz, daqui uns dias você que vai embora. Rapaz, me entrava uma angústia no meu coração. Assim, não, Deus, eu fui aí eu fui ler a Bíblia. Senhor, aí eu entrava no banheiro, começava a orar, Jesus, a tua palavra aqui, como te disse para Josué, você colocar a planta dos teus pés, então eu estou pondo meu pé aqui. Aí que entra a fé. Eu começava a orar. Mas a empresa, na realidade, ela não precisava da gente. Nós éramos ali temporário. Bom, aí dos 5, foi mandado 2 embora, ficou eu e mais 2. Meu Deus. Um era parente do gerente geral e outro era filho de um supervisor. E eu, o patinho feio, o filho de Deus. Não, na minha visão, o patinho feio, assim, Jesus, não é agora. Não tinha ninguém pelo Senhor lá. Aí eu entrava no banheiro e orava assim, Senhor, eu estou aqui, gostei da empresa, o Senhor me mostrou para mim, aquela voz que falou lá é tu, né, Jesus? E Jesus tem hora que fica em silêncio. Cara, eu sempre falo, a vida espiritual é uma adrenalina tremenda. Tá? Bom, aí um dia eu estava lá, naquela semana se mandava-se embora, na sexta-feira até as 2 horas, trabalho até as 5 horas. Aí quando chegou na quinta-feira, eu disse, puxa, amanhã é meu último dia. Mas quando foi na sexta-feira de manhã, cheguei para trabalhar, orei a Deus e fui. Eu disse, não, eu quero ver agora a mão de Deus agindo. Olha, não era pastor, não era nada, era música. Olha só. Mas a fé já está lá. Mas é que entra a fé. Quando chegou lá para trabalhar e tal, de manhã já me chamaram lá, cadê o Enio Custódio? Pô, estão chamando você lá no escritório. Pô, então aí o pessoal, Enio, pô... Já... Pô, mas manda embora 2 horas da tarde que dispensa, rapaz. Você vai embora já cedo e tal. Aí subi, né? Era um segundo andar. Rapaz, eu subi ali e disse, não, Jesus, eu quero ouvir, eu quero ver. Não sei o que o senhor vai fazer, mas subi com aquela fé. Coragem mesmo e tal. Sentei lá, o camarada chegou assim, ele tacou 3 folhas assim na mesa. Aí sentou o gerente, o supervisor e mais uma psicóloga lá. Isso aí, seu rapaz, isso aí, seu rapaz. Pensei, vixe, e agora? O que eu aprontei? O que eu fiz? O senhor sabe que o senhor entrou aqui, o senhor é mais 14, né? Sim.
O senhor sabe que eu pegamos e pensei, desembucha logo, né? Aí falou assim, você está gostando daqui? Eu falei, lógico, eu estou gostando. Por que você está gostando? Um salário bom, papapá. Você está contente? Estou contente aqui. Olha essas 3 folhas aí. Estou olhando essas 3 folhas aqui, pensei, qual que eu vou assinar para ir embora logo, né? Pensei, já era. Então, rapaz, de ontem para hoje, houve um rebuliço aí e surgiram 3 vagas. Rapaz. Quando ele pensou assim, meu coração só faltou sair pra boca. Deu vontade de sair dando piruleta, rajar de língua estranha. Aí ele falou assim, vira essas 3 folhas. Cara, eu tremei. Por que você tá tremendo? Não, eu tô muito emocionado. Virei a folha. Primeira folha, segunda folha. Aí tava lá. Trabalhar aqui na área da produção, trabalhar no escritório, trabalhar na almoxerifada. Rapaz. Eu falei assim, rapaz, qualquer serviço que pra mim tá bom. Eu falei assim, não é qualquer serviço. Não é qualquer serviço. Olha o que Deus faz. Porque quando você tem fé, é Efésios 3:20, que Deus faz além do que você pede, do que você pensa, do que você imagina, vírgula, segundo o poder que você opera. A fé é tremenda. Aí quando ele falou isso daí, eu falei assim, mas qual que é a diferença? Eu, não, qualquer vaga aqui para mim tá bom. Olha que coisa, que simplicidade, né? Qualquer vaga aqui para mim tá bom. Se não, pensei, só de eu estar aqui dentro, não é assim. Aonde você quer trabalhar? Eu disse, qual que é a diferença? Isso daqui trabalha segundo turno, das 2 às 10. Isso daqui, o escritório é das 7 às 5. Isso daqui você pode fazer o 3º turno. O que você quer? Só, eu quero continuar meus estudos, eu gostaria de ser do escritório. Então você assina aí, a vaga é sua. Pronto. Trabalhei lá quase 20 anos. Tem que dar um glória dessa aí. E só em questão a essa pergunta que tu fez, Eliseu, que as pessoas, por que alguns não têm a fé, eu acho que se frustram exatamente por causa do time da fé, que para nós cristãos é o tempo de Deus, o Kairos, quando não se une com o tempo humano. Então é aí onde as pessoas se frustram, porque na nossa concepção, Deus tem que fazer na minha hora. Só que Deus, ele nunca trabalha na hora do homem. Nunca deu, porque Deus... Ele não trabalha na lógica, ele pode até trabalhar na lógica do homem, mas tudo é ilógico, tudo é tipo assim, na nossa visão, irracional, é ilógico, vai na contramão. Vai na contramão. Aí quando conecta os 2 times, aí pronto, aí nada barra. Foi exatamente o que aconteceu com o Senhor. Deus quis naquele tempo, foi o Kairos juntamente com o nosso tempo, com o nosso Cronos. Aí pronto, o milagre aconteceu. É fácil? Não é fácil. É que eu faço, você tem que batalhar pela sua fé. Enquanto todo mundo está desacreditando, você assim, não. Outra coisa, a fé ela vai sendo acrescentada dia após dia. Então, é tipo uma batalha. Quando eu falo, você que está enfrentando uma batalha, estamos falando para ouvintes aqui, né? Você nunca pode desistir. A batalha é pequena, mas vence aquela batalha. Vence aquele desafio. Se você venceu aquele desafio através de sua fé, amanhã vai haver desafio maior. Você vai sendo graduado, cada vez mais. É exemplo de Davi. Quando foi chamado lá para Saul, Saul não conhecia Davi. Mas qual a sua experiência? Gente, tava um gigante lá, ele vai falar de um urso, vai falar, entendeu? Ele foi falando de coisas pequenas. Olha que coisa interessante. Ele disse, não, agora chegou num desafio maior. Então, a gente, ser humano, crente, a gente tem que estar sempre preparado para coisas maiores. Entendeu? Legal. E é gostoso. Eu falo, ser crente é uma adrenalina. Entendeu? E voltando aqui aos Hebreus 10:38, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé, ela tem que avançar, você não pode recuar. Aí voltando que se ele recuar, quem recua, Deus está falando assim, eu não tenho prazer nele. Imagina uma pessoa que volta para trás. Perde o pai ter prazer no filho. Vocês são pais, vocês sabem disso. Imagina o pai perder o prazer do filho, de chamar de filho, de ter filho, de ser o seu filho. Então a fé é algo que agrada a Deus. O camarada está teimando ali, não, mas Deus vai abençoar. Não, mas não vai dar certo, não, mas Deus vai dar um jeito. Mas a porta se fechou, Deus trabalha com porta fechada. Não, mas tem uma muralha, não tem problema. Essa muralha ela pode penetrar no chão como aconteceu em Jericó. Que a muralha não caiu, ela afundou no chão. Entende? Então você tem que ter fé dentro do mar. Não sei, o mar vai se abrir e Deus vai dar um jeito. Conforme for, ele vai fazer eu passar por cima, criar asa, alguma coisa vai acontecer. Isso é a fé. E o top disso aí, dessa graduação, é para nós, os desafios, que cada vez parece que fica mais difícil. Mas é porque já passamos por graduações menores, então automaticamente tem que vir provas maiores.
Mas nós conseguimos superar também, só precisa acrescentar a medida da nossa fé. Então, até a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como. É necessário, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Olha aí. Aí vai ser o quê? Esta fé, ela vai receber um galardão dessa confiança que você deposita em Deus. Vai ser um galardão. Deus vai dar um galardão, ou seja, a bênção vai vir, entendeu? Então eu já vi muita coisa, irmãos, pastor, não tem fé. Gente, não só ouvindo testemunho de pessoas, né? Mas também vendo o impossível. Você vê o impossível? Lógico, onde não tem uma possibilidade, eu vejo Deus trabalhando. É você ver o futuro, é você ver o amanhã, sem você tomar posse. Entende? E tem tanta coisa, pai. Eu me lembro uma vez, eu fui na casa de um irmão, ele faz terno pra mim e tal, sabe? Aí ele chegou pra mim, pastor. Ele chegou lá, ele tinha tirado um carro, lá do Brasil, o carro é caro. Tinha tirado um Toyota 0 km. Lindo carro. Uhum. Aí chegou lá, olhou pra mim, mostrou o carro, rapaz, carro bonito e tal, né? Série especial, rapaz, que carro top, não entendo o carro, que carro top e tal, né? Ele bateu nas minhas costas, esse carro vai ser seu. Mas interessante, antes dele falar comigo aquilo ali, eu tava olhando o carro, entendendo o carro, assim, poxa, cheiro novo, né? Poxa, eu nunca tive um carro zero, né? Aí o Espírito falou assim, esse carro vai ser seu. Ele já tinha comunicado comigo. Eu pensei, poxa, qual a possibilidade para isso acontecer? Qual é a possibilidade de sair um carro que, né? É do sonho, não tem condição. Não, eu vou dizer, não, eu ganho o quê? 3, 4% do valor do carro desse. Eu penso, esse carro aqui vai ser seu. Quando eu saí do carro, o senhor gostou? Gostei. Assim, quando eu vender esse carro vai ser seu, pastor. Eu disse, não, pai, eu brinquei com ele, né? É carro para empresário e tal, né? Mas sabe o que é? É algo que eu tive, que Deus prometeu para mim. É interessante, é tanta coisa, porque eu cuidei do meu pai antes dele falecer. Uhum. Então, eu sempre disse, eu quero comprar um carro para o meu pai ter conforto, não para mim. Meu pai tinha que ver as irmãs dele lá em Minas, né? A irmã dele lá em Minas. E uma vez eu vi que ele sofreu bastante com um carrinho velho. Eu disse, não, eu quero um carro bom para o meu pai ter conforto. E Deus me deu. Olha aí. Não, é fantástico. Então, só que meu pai já tinha falecido. Eu disse, bom, para levar meu pai já faleceu. Embora ele tinha com outro Corolla que eu tive, que era mais velho, né? Uhum. Aí tal, o irmão falou assim, esse carro aqui vai ser seu. Pô, fui embora para casa, falei para minha esposa, nossa, o pastor Edmilson, e um carro lindo, um carro top e tal. E ele disse que o carro vai ser meu. Mas você, amém, você colocou a mão sobre o carro. Nossa, mulher, eu coloquei o meu pé lá, eu entrei lá. A mulher já é mais ligeira, falou de bênção, tô dentro. Rapaz, 6 meses depois, por incrível que pareça, este irmão, ele precisou comprar um terreno que ele gosta de construir e tal, ele trocou com o irmão da igreja o carro. O irmão disse, olha, eu não vou ficar com esse carro é muito caro, e pra mim, trocou, deu o carro, voltou o dinheiro pro irmão e tal. Aí o rapaz, esse irmão do carro falou assim, rapaz, guarda esse carro aqui é do pastor Enio. Disse, mas como? Chama de Magrelo. Não, Magrelo, o Magrelo. Esse carro aqui é dele. Liga pra ele, esse carro aqui é dele. O irmão disse, mas não vou ficar com esse carro aqui que eu vou pôr no estacionamento, na concessionária, para vender. Porque se eu ficar lá, eu moro numa casa, os caras vão roubar. E pôs na concessionária. Se você está teimando, esse carro ficou lá 2 meses na concessionária, o carro zerado. Não vendeu o carro. Este irmão liga pro pastor, né, que é amigo meu, mas o carro tá lá, não consegui vender, parece que eu troco, quero dinheiro. Liga pro pastor, ele fala que esse carro é dele. Olha só. Cara, você acredita? Ele ligou, ô Magrelo, tudo bem. Você lembra de um Corolla? Lembro. O que você me fala do Corolla? Aquele carro lá vai ser meu. Eu já tomei posse da bênção. Mas até na brincadeira, é interessante que na fé, até na brincadeira Deus vai lá e sela. Porque quem tem fé, assim, quando você fala, Deus vai lá e carimba em cima. Não, estou eu fazendo mesmo. 3 dias depois eu estava com o carro na garagem. Vendi o carro agora, 4 meses atrás. Depois de 5 anos com o carro. Então, é impossível. Não é impossível, é possível. A fé, tudo é possível, de você ser um empresário,
Se você porque Deus, a Bíblia diz, o salmista diz que Deus ele ama a prosperidade do justo. Se você serve a Deus é justo, Deus tem o melhor para você, mas tem que batalhar. Legal, muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta, só rapidamente aqui, eu sempre gosto, que hoje é o público que a gente vive mais um pouquinho, para os jovens. Eu acho que é uma fala assim muito pertinente para a geração de hoje em dia. Nós já estamos ali nos 30 e alguns dias tal, mas para os jovens tal, que às vezes sonha tal, talvez jogador, talvez ser um grande empresário. E eu sempre falo lá quando a gente se encontra com os jovens, sempre falo, cara, é possível, todo mundo é capaz, mas claro, precisa de fé, precisa sonhar, mas o maior detalhe, você tem que ter fé, mas não adianta você cruzar o braço, como o pastor falou, tem que batalhar pelo seu sonho com fé. Deus ele realiza, mas ele não gosta de gente que fica parado, até porque Deus não teve nenhum contexto que Deus chamou alguém desocupado, sempre Deus procurou pessoas ocupadas. Perfeito. Então, para os nossos jovens, eu acho que o melhor o pastor dar esse conselho, a fé é possível você realizar os sonhos, além daquilo que vocês têm pedido. Pensa algum dia, quero ser um grande empresário que roda o mundo. É possível sim, tenha fé, mas também tem que traçar meta, tem que estudar. Não adianta também a gente não querer estudar, não querer batalhar. Somente a fé não vai ser possível, nesse caso não, mas sim, se Deus prometer, ou se você sonhar, coloca diante de Deus, porque Ele é capaz de realizar. Mas lembrando aquele detalhe, Jesus em toda a sua trajetória, Ele nunca realizou milagres para o seu próprio benefício. Assim como o pastor sonhou em ter um carro para levar o seu pai, Deus acabou dando um carro depois que o pai faleceu, mas, ou seja, o objetivo dele não era para se Tá, claro, a gente pode pensar, mas sempre com o intuito de abençoar outras pessoas. Sempre quando você quer compartilhar, sempre abençoar o próximo. Eu acho que essa é uma bela de uma receita para que Deus ele passa a nos abençoar, porque nós vamos compartilhar essa bênção. Não ser egoísta, de que ele não quer o bênção só para mim, só eu vou andar de carrão, só eu vou ser empresário. Não, a gente tem que compartilhar, até porque Deus ele permite que nós sejamos apenas mordomos, administrar aquilo que Ele nos dá. Então, eu acho que é um grande incentivo, com fé, objetivo, foco, estudo, é possível você ser um grande empresário, ser um grande jogador de futebol, ser um grande programador, um grande construtor, criador, mas para isso precisamos, primeiro passo, ter fé e batalhar por isso. Porque a fé é o seguinte, para encerrar aqui nessa nossa parte, é atitude. Se você não tiver atitude, se você não tiver em movimento, não acontece. Hoje, voltando aqui ao meu pai, é interessante, eu pedi assim, eu quero um carro mais novo, não é pra mim ser montado, porque é bobeira, ilusão. Mas hoje, todos os carros que eu pego, eu sempre lembro do meu pai. É interessante, o Espírito Santo me faz lembrar. Meu pai já partiu, faz 10 anos, mas todas as vezes que eu pego um carro mais novo, eu lembro do meu pai. Ou quando alguém me abençoa, eu lembro do meu pai. Não, isso daqui é porque é interessante. Agora tem que ter atitude. Por que Deus chamou Gideão? Gideão estava lá revoltado, mas estava malhando trigo no lagar, aonde não tinha nada a ver com malhar trigo. Aí Deus olhou, oi, o Senhor é contigo, varão valoroso. Porque é o trabalho é digno, Deus ama quem trabalha. O camarada está ali sofrendo, mas acreditando que amanhã será o melhor. Eu aprendi uma coisa, se não aconteceu hoje, espera amanhã que vai acontecer. Chega amanhã, segunda-feira não aconteceu, na terça-feira vai acontecer. Chega na terça não aconteceu, na quarta vai acontecer. Não aconteceu esse mês que vem vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. E Deus realiza, Deus é fantástico. Deixa eu falar pra vocês estão com fome? Vendo umas coisas ali, meu amigo. Acabou de chegar pra nós aqui uma pizza do nosso parceiro, nosso patrocinador, Pizzaria e Restaurante Brazuca. Você que da região de Leiria, aqui por de Mois, e não conhece ainda o restaurante Pizzaria Brazuca, você precisa ir lá conhecer. Melhor pizza do Brasil em Portugal é no Brazuca. Não sei se você chegou. Giliardi. Estive lá, um abraço, um beijão no coração dele, grande homem de Deus. Olha o feedback aí. Estive lá, top. O que é que você fala? Quem vem no Brasil precisa conhecer? Tem que passar lá, Brazuca. Brasileiro legítimo, crente pentecostal tem que passar do Brazuca, senão não vai pro céu. A melhor pizza do Brasil é o que conforta a gente aqui, né? Ter essa pizza brasileira realmente pode trazer, gente. A melhor pizza do Brasil em Portugal é no Brazuca. Comidinha brasileira, com sabor brasileiro. Você que está passeando aqui, turistando dos Estados Unidos, de toda a Europa, enfim, de qualquer lugar do mundo,
você precisa passar no Brazuca. Fica aqui na região de Leiria. O telefone dele vai deixar fixado, né, Pedrinho, aí no primeiro comentário. E o Brazuca é um parceirão nosso aqui, viu, pastor? É uma honra pra gente ter o Brazuca como nosso patrocinador. E olha, vocês ficam à vontade aí, pode se servir. Aqui a gente está em casa, batendo papo e comendo. E é interessante. Muito bom. Passa aqui, Pedrinho, para mim. O pastor, fazer uma pergunta para o senhor. Enquanto a gente vai comendo. Deixa eu lhe falar uma coisa. E qual que é a relação da fé com a ansiedade? Uma pessoa que tem fé, ela pode desenvolver ansiedade? Que a gente vive num mundo hoje que é tudo para ontem, né? Pensou, aconteceu. Você está no Brasil, 9 horas, 10 horas de tempo depois, você está aqui em Portugal, na Europa. Daqui para a França, mais, 50 minutos você está na França. Então, as coisas hoje acontecem no estralar de dedo, né? Bom. E os adolescentes, o jovem, ele tem essa dificuldade, ele tem um sonho, mas ele quer que... Às vezes o cara quer ser motorista, sonha em ter habilitação, a carteira dele de habilitação, né? A carta de condução que eles falam em Portugal. O cara não tem nem 18 anos, ele já está louco querendo essa habilidade. Eu quero minha carta. Mas cara, o cara nem completou 18 anos ainda, não pode nem tirar a habilitação e ele já está agoniado, sonhando, ansioso, querendo que isso aconteça. Bom, então vamos lá. É necessário a gente explicar, porque quando a gente prega na igreja não dá para você entrar em detalhes para explicar. Enquanto isso eu vou pegando aqui alguma coisa. Pode falar. Vamos falar um pouco sobre a ansiedade. A ansiedade, eu sempre digo, todo ser humano, se é ser humano, ele tem ansiedade, certo? Todos nós temos. A ansiedade, ela, no dia a dia, ela é normal, ela é saudável, é natural. Pô, tô com ansiedade de chegar logo para trabalhar. É bom isso daí. É bom. Tô com ansiedade, o cara tá desempregado. Com ansiedade é um mau serviço. Isso é bom. Ela tem um nível. A ansiedade, tem que explicar, porque senão o pessoal pensa que, né? Se você, a ansiedade natural, ela te movimenta, ela te faz você sair do comodismo e você... Agora, o prejudicial da ansiedade é quando ela começa a virar uma doença. É a pessoa ansiosa demais, ela passa de um limite, entende? A pessoa começa a ficar irritado, a pessoa quer tudo para ontem, e se a pessoa não conseguiu, a pessoa fica doente, leva a depressão, ela está correndo atrás, sabe aquela coisa exagerada? Então, aí passa a ser prejudicial. Aí que Jesus falou lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, vamos voltar aqui. A ansiedade do dia a dia, isso é natural, aquela preocupação, tem que ter, né? Porque senão, né? Sim. Não, deixa eu correr atrás, senão você não se movimenta. Isso é natural do ser humano. Mas quando ela começa a ser demais, ela passa de um limite, ela começa, o camarada quer tudo para onde, o camarada quer que aconteça e não acontece, aquela coisa, ela passa a ser patológica, ela passa a ser uma doença, né? Por exemplo, hoje não, né? Depois de 50 você fica mais tranquilo, mas quando era mais novo, eu emagrecia demais, por quê? Porque a minha ansiedade, eu ficava irritado, estressante, não só eu estressava, como a minha esposa também ficava estressada. Então, aí, quer dizer, aí acaba a ser uma coisa desagradável, aí passa a ser uma doença, você não consegue dormir, ou consegue perder o sono à noite, aquela coisa toda, aí passa a ser uma doença, aí sim, aí já é perigoso, né? Como resolver a ansiedade? Vamos lá, primeiro, a gente tem que... A nossa parte nós temos que fazer. Deus faz a parte dele. Qual que é a nossa parte? Lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Essa é a nossa a parte espiritual. A nossa parte natural. Se tem pessoas que ele se tornou já doente patologicamente, que ele precisa se tratar. Primeiro, ele vai ter que tomar um remédio. Pastor, é pecado tomar remédio? Se minha irmã perguntou para mim lá na igreja, não é pecado. Toma um chá de camomila. É uma erva que Deus fez. Sim. Um chá de erva cidreira,
um suco de maracujá, porque cada um de nós temos um temperamento. Por exemplo, eu sou meio sanguíneo e colérico, é o meu temperamento. A minha esposa já é meio melancólica, fleumática. Então, para quem é colérico, meio sanguíneo, meu amigo, você tem que tomar ali um camomila, um chá de maracujá, porque senão não segura. Isso é natural, é biológico. É biológico. A parte dos cuidados eu lanço para Jesus. Aquilo que até onde eu posso, eu vou. Aqui, Senhor, não estou daqui para frente, é tu. Entrego na mão dele. Aquilo que eu posso, eu tenho que me tratar. Hoje, vai para uma academia. Eu era estressado demais, mas já parecia muito agitado e tal. Fui para uma academia, malhando lá 2, 3 vezes por semana, para ficar com o corpo forte, bonito. Não, por causa do estresse do dia a dia, pastoral, aquela correria. Você está num hospital, orando com uma pessoa que está doente, daqui a pouco você está num cemitério fazendo culto fúnebre, daqui a pouco você está lá numa festa, então a adrenalina vai lá em cima. Eu ando bastante, de vez em quando eu corro um pouco, ando muito, 3, 4, 5 quilômetros. Quer dizer, então a ansiedade ela tem que ser tratada. Quando ela começa a sair do limite, começa a tirar o sono à noite, irritabilidade, o estresse constante, nervosismo demais, ela tem que ser tratada. Aí, meu filho, aí é uma porta que você abre, para o inimigo entrar, te tacar no fundo de uma cama com uma depressão, ou jogar tudo para cima, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ou você anda com ansiedade, ou você controlar a fé, a ansiedade controlada, ou você anda com a ansiedade exagerada. Eu sempre digo, a porta que entra a ansiedade, a fé não entra. Porque o que é ansiedade? É você sofrer com antecedência. É você imaginar uma coisa que não aconteceu, algo ruim, e você já está vivendo aquilo. Meu Deus, vou ser desempregado amanhã. Olha, está mandando todo mundo embora. E pá, tá, não, porque saiu, você começa a sofrer hoje, mas não aconteceu. É sofrer com antecedência. Isso é muito perigoso e não agrada a Deus. Tanto é que em Mateus capítulo 6, versículo 37, olha, vai para o campo. Eu sempre falo isso, vai lá, começa a observar os pardais. Entendeu? A andorinha, ela tem a família dela, mas ela não. Onde ela faz o seu ninho, como diz o Salmo 84? Lá nos altares da igreja. Porque ela sabe que Deus vai cuidar dela. O pardal, por exemplo, o pardal ele não tem valor nenhum. Mas Deus cuida. Você já viu alguém pegar um pardal e colocar numa gaiola? O pardalzinho meu de estimação. Não tem, porque ele não tem valor nenhum comercial. Aí Jesus usou o quê? O pardais. Tu vale muito mais do que os pardais. Muito mais do que os passarinhos. Então, para que tá? Agora, essa é a questão. Eu tenho que trabalhar, batalhar, entendeu? Ansioso assim, para me correr atrás do dia a dia. Isso é normal. Mas está preocupado com amanhã, depois do amanhã? Não, aí não. Aí se torna, aí tem que entrar a fé. A fé me faz ver o invisível. A ansiedade me faz ver o problema. A fé me faz ver a solução. A ansiedade me faz ver a derrota. A fé me faz ver a vitória. A ansiedade me faz ver a derrota. Então a ansiedade não acrescenta em nada em nossa vida. Nem a Bíblia diz lá em Mateus 6, nem a altura. Você não pode aumentar nenhum fio de cabelo, se tornar branco. Não pode. Agora, a fé, sim, a fé faz coisa tremenda. Então, é essa relação. Ansiedade, todos nós somos ansiosos, mas cuidado, ansiedade moderada. Entendeu? É necessário a ansiedade. Pastor, come alguma coisa para o Thiago falar? Gente, eu precisava... Gravar a mão? Posso sair? Pode sair, então, fica à vontade. Dá licença. Pode. Senhoras e senhores, estamos de volta. Mais uma vez, fizemos uma pausa aqui para um lanche. Estamos aqui, continuo com a presença do ilustre pastor, advogado, empresário, pastor Enio Custódio e o meu amigo Tiago Bulhões. Bem, continuando o nosso bate-papo, pastor Enio, eu gostaria de perguntar para o senhor, porque em tese, um pastor, por se tratar de um homem de Deus, uma pessoa muito espiritual, né? Na verdade, é como se fosse um anjo de Deus na terra, né? Na igreja. Então, de uma certa forma, ele era para ser meio que uma pessoa meio que brindado ali, né? Por ter todo esse conhecimento, esse contato com Deus, ter conhecimento da palavra, enfim.
A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte: é possível uma pessoa tão próxima de Deus, o representante de Deus na Terra, para falar com o povo, desenvolver um quadro depressivo? É possível um pastor ter depressão? Foi boa a sua pergunta. Respondendo aqui, é possível. Por que é possível? Até por a gente ser homens de Deus, pastores, há uma sobrecarga, uma carga muito grande emocional sobre o pastor. O pastor, ele vive grandes emoções. Uma hora ele está fazendo uma cerimônia de casamento, por exemplo, a apresentação de uma criança. Tem hora que ele está no hospital, orando para os enfermos. Tem hora que ele está no velório. De 0 a 100. De 0 a 100. Então, veja bem, o emocional do pastor, se você não cuidar do emocional, é possível. Porque o pastor não é imune às enfermidades. Nós cristãos, crentes, aliás, não é imune à enfermidade. Nós somos seres humanos. Agora, o pastor, que eu falo, ele tem que se cuidar. Eu tenho pessoas amigas que estão depressivos. Por quê? Porque é uma carga muito grande. Ele tem que cuidar da saúde, alimentação, um bom sono, entendeu? Aliás, não só o pastor, aquele que cuida de rebanho, mas quem prega também. Porque 1 hora de pregação, vamos dizer assim, corresponde ao gasto da energia de você preparar o sermão e você pregar, corresponde a 8 horas trabalhadas. A pressão é muito grande, porque não é simplesmente você chegar lá, pegar a Bíblia e trazer uma mensagem para a igreja, mas é o emocional. Você está orando, você está jejuando, você está lendo a Bíblia. Então, 1 hora de mensagem, 1 hora de pregação corresponde a 8 horas trabalhadas. E o pastor, ele é 24 horas pastor. Porque o pastor, ele não é uma profissão, ele é uma vocação. Pastor não é profissão. O pastor é vocacionado, é vocação, é diferente. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente fica doente. A gente pega os problemas das pessoas, da igreja e leva para casa. Aí você vive dentro de uma bolha. Aí você acaba ficando doente, acaba afetando o seu psicológico. Entendeu? É possível sim. Tanto é que na própria Bíblia, nós vemos o exemplo de Elias. Quando Elias vai lá para depois daquela grande milagre, aquele grande no Monte Carmelo, o fogo desceu, lambeu a água, lambeu o local, lambeu até as pedras, lambeu tudo ali, né? Diante daquelas batalhas lá dos 800 e poucos profetas de Baal e de Acera, a Bíblia diz que Elias foi para onde? Para uma caverna. Deixou o moço ali e teve que o anjo de Deus ir lá e cuidar dele. E ele entrou numa caverna. Quanto tempo ele ficou na caverna? Nós não sabemos, mas ficou dias ali. Teve que o próprio Deus ir lá falar com ele. Elias, sai para fora, Elias. A depressão, a ansiedade, a depressão. Não, só eu fiquei, vou morrer. Não, ele não queria morrer. Porque quem tem a depressão, ele não quer morrer. Ele quer vida, ele quer tirar aquela angústia do coração dele. Ele quer tirar aquilo. Então nós vemos ali o exemplo de Elias. Foi aonde que o próprio Deus, não, Elias, ainda tem mais de 7 mil que não se dobraram diante de Baal. Sai para fora, Elias. E começou a passar o plano dele, Deus começou a passar o projeto que tinha para o de Elias. Então tem muita gente que está com depressão aí, pensando que é o fim. Não é o fim. Busque ajuda. Né? Você não pode se isolar dentro de uma caverna, dentro de um quarto. Não, você tem que dar o grito. Estou ruim, estou mal. E até pastores mesmo que me ouvem precisa de ajuda. Pastores precisam de amigo. Muitas vezes ele não consegue, ele não pode se abrir com qualquer um. Entende? Geralmente o pastor tem muito bajulador, né? Em alguns lugares tem. Né? Lá no Brasil tem. Aqui não sei. Aquele que está ali é só para querer. Não, o pastor precisa de amigo. O pastor precisa de amigo. O pastor precisa chorar. O pastor precisa de uma conversa. Eu estou contigo, de uma ligação. Porque a maioria liga para contar problema. Liga para pedir, liga para. Mas jamais liga. Essa é minha palavra, tá?
Se fosse profissão, seria uma das piores profissões que tem. Não é profissão, é vocação. Entendeu? Porque realmente é uma área, é algo divino. Ninguém toma esta glória para si, vírgula, a não ser aquele que é chamado. Porque não é fácil. Não é fácil. Então, a gente que está aí há 30 e poucos anos dirigindo a igreja, eu me sinto um sobrevivente pela graça de Deus. Porque, tanto é que, no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, né, o índice de pastores cometendo o suicídio é grande. Entendeu? Deixando a igreja, deixando família. Porque, às vezes, é uma carga muito grande que eles não tem como se abrir com ninguém. Professor, é interessante o que o senhor falou. Há muito tempo a depressão, quando as pessoas não tinham conhecimento sobre isso, a depressão no meio evangélico, no meio religioso, ela era tratada meio que como um problema espiritual, né? Eu vi muito isso, a pessoa ter depressão, as pessoas falam, isso é demônio, não sei o que, está oprimido pelo demônio. Eu só acho que por esse fato é possível que às vezes muito pastor, muitos cristãos que tá com depressão não procurar ajuda, se sentir envergonhado, que as pessoas vão achar que é um espírito maligno que está nela e acaba não procurando ajuda para depressão. A gente sabe que uma depressão é uma doença, né? Eu acredito, sim, na minha visão, posso estar errado. Eu acredito que a depressão é uma doença que o inimigo, através dessas brechas que o senhor falou aí, a pessoa não tem fé, é ansiosa. Então tudo isso são alimentos que vai alimentando até chegar a um ponto disso virar uma depressão. Então eu acredito assim que o inimigo ele usa muito essa estratégia, né, da ansiedade para levar as pessoas até a doença chamada depressão. É uma mentalidade minha, posso estar errado. Então, o senhor acha, voltando à pergunta, o senhor acha que muitos cristãos eles têm dificuldade de procurar ajuda, psicológica para resolver a questão da depressão, por ter essa mentalidade ainda que vão achar que ele está com um espírito maligno, que está endemoniado? E eu falo isso de cristão envolvendo inclusive pastores também. O que é que você acha sobre isso? Bom, vamos lá. Nós não somos um profissional na área da psicologia, sim, mas no direito a gente fez psicologia forense e tal, e como pastor a gente trabalha com pessoas, com ser humano, então você tem que conhecer um pouco. Na minha visão, nós temos que saber muito bem separar as coisas. Nem toda depressão ela é demoníaca. Não. Como você falou, alguns da igreja mais uns anos atrás se diziam que toda depressão, não. Temos que saber o seguinte, a depressão ela é uma doença. Uma doença com uma preocupação, com o trauma que a pessoa sofreu. Enquanto a ansiedade é com o futuro, a preocupação com o futuro, com o amanhã, a depressão ela é uma preocupação, um trauma, uma ferida que se abriu no passado. E nem toda depressão ela é espiritual, não. Por exemplo, eu conheço pessoas trabalhando com a igreja que a família inteira ela é depressiva. O avô foi depressivo ou a avó foi depressiva. Aí a mãe é depressiva, o filho... Tem coisas que é patológico, está no DNA da família. Tem coisas que é patológico. Eu conheço pessoas que têm depressão, mas que não é espiritual. É algo que já tem um histórico na família depressivo. Né? A pessoa ela tem uma baixa estima. Ela não tem estima nenhuma, mas aí já veio uma patologia familiar da avó, do vô. E essas pessoas ela tem que procurar um tratamento médico. Jesus cura? Lógico que cura. Mas voltando aqui no lado profissional, técnico, é necessário procurar um acompanhamento. Entendeu? Agora, vírgula, também tem a parte depressiva espiritual. Que a pessoa abriu uma porta, por causa da ansiedade, aí abriu uma porta, o inimigo entrou entendeu? Tem esse lado. Mas não é todo... antigamente sempre falava, não, toda depressão é espírito maligno. Não, nem sempre. Agora, Jesus cura a depressão do DNA, cura tudo.
Mas nós temos que deixar bem claro que tem depressão, tem pessoas que sofreram um trauma. Por exemplo, nós já tratamos pessoas, em especial do sexo feminino, né? Que foi violentada quando era criança pelo avô, guardou aquilo para si e teve uma depressão. Tivemos que saber a causa, foi para um profissional, ele descobriu a causa e se tratou, e hoje estão bem, entende? Então tem depressão que é fruto de um sofrimento que teve lá atrás, né? Da criação dos pais, dos avós, uma violência, apanhava demais, violência sexual, violência moral, aquela coisa toda. Então a gente tem que tomar muito cuidado para saber a origem dessa depressão. E nem toda depressão ela é espiritual. Às vezes uma sobrecarga, você tenta alguma coisa e não consegue, a pessoa é depressivo e tal. Então temos que saber primeiramente a origem da depressão, para depois passar o remédio. Agora, Jesus cura todo tipo de depressão. Então se alguém tem essa síndrome, essa doença, a pessoa tem que saber a origem. É por isso que nós aconselhamos a procurar um psicólogo, um psiquiatra. As pessoas dizem, mas para que procurar médico? Nós vemos na Bíblia que Jesus tinha o discípulo Lucas. Lucas escreveu Atos dos Apóstolos, escreveu o Evangelho de Lucas, era um médico. Então o médico é uma bênção de Deus. E é necessário procurar um médico. Tá certo? É necessário. Então precisa saber a origem da depressão. Quem vai descobrir isso? Ou a própria pessoa, ou um profissional, ela se abrindo. Agora, há uma resistência muito grande por parte dos cristãos, de crentes, de procurar um psicólogo. Não estou louco, um psiquiatra. Não, todos nós precisamos. Há fases da vida. Tem pessoas que entram em depressão porque entrou num casamento, numa escolha errada, que não deu certo. Tem pessoas que entram em depressão porque estava com uma empresa, montou uma empresa, investiu tudo ali e houve uma desilusão muito grande. Então a gente precisa saber antes, não é criticar, mas é saber a causa e ajudar essa pessoa para que essa depressão não leve aí a um suicídio ou algo parecido. Interessante. O início da pergunta foi se pode ocorrer com pastores, né? E eu acho que de modo geral, eu acho que com a evolução, tá, as pessoas passando a estudar, eu acho que de certo modo, vamos colocar aspas, essa ignorância de atribuir tudo a demônios, no caso, que antigamente era mais ou menos isso, de qualquer coisa. Eu acho que com o pessoal passando a estudar um pouco mais, o pessoal tendo acesso mais à informação, eu acho que isso caiu em partes. Mas em relação a pastores, eu acho que é essencial pastores que tenham outros pastores acima deles, ou amigos, tal, porque às vezes é muita pressão e às vezes não tem para onde aliviar aquela pressão. Então acho que isso que acaba acontecendo em muitos casos, que infelizmente também não vou dizer que é só com pastores, mas pessoas que é exposto a um excesso de carga, isso pode desenvolver ou a pessoa paralisar e ter atitudes assim que ela não teria numa situação normal. Então eu acho que para pastores, eu acho que é essencial ter outros, só uma frase que até o pastor, que eu gosto sempre de comentar, o pastor Josué Brandão, ele falou em relação a pastores, ter outros pastores acima dele, porque quando você é só você, quando vem a pancada, já dói direto em você. Quando você tem outro além de você, ele já divide aquele fardo, é como se colocasse a mão sobre onde você vai tomar a pancada. Já é diferente, você vai sentir, mas já é diferente a pancada. Então eu acho que é essencial, agora que se tratando de pastores, evitar isolamento, evitar ficar sozinho, de querer resolver tudo sozinho, que eu acho que não é necessário mais viver desse jeito, porque a solução, mesmo que você não tenha, talvez naquele ambiente onde você vive, um pastor que pode te mentorear, pode te ouvir, mas você pode fazer uma ligação, você pode ter acesso a outros pastores, a outras situações, para que você não fique com aquilo só para você, porque pode gerar uma doença, que foi, claro que vai ser um pouquinho diferente de Elias, que no caso foi as situações, claro, de muito problema de todo mundo, e você tem que resolver o problema de todos,
quando na verdade você também tem um problema que ninguém pode resolver o seu. Então, acho que é nesse processo que paralisa a pessoa. Quando você tem que dar solução para A, B, C, Z, mas ninguém dá solução para o seu problema. Então você fica ali como se estivesse encurralado. E talvez aí entra a parte da opressão, onde o diabo vem... tira a sua vida que vai resolver, tipo, e eu vejo e percebo que quando o diabo ele vem com esse tipo de artimanha, é como ele se cegasse o ser humano. O cara se torna um ser irracional, mesmo racionalmente falando, mas atitudes é como se fosse irracional. Você faz coisas que na temperatura em ambiente normal, jamais você teria um tipo de atitude dessa. Então isso justifica alguns tipos de ações que alguns homens de Deus têm. Claro, nada justifica o erro, mas... às vezes a gente só julga, mas não quer entender qual a situação que levou aquilo. Isso, inclusive, até homens de Deus que acaba errando em situações que não deveria falhar, mas a gente nunca puxa a causa, tipo, só consegue apontar. Mas todos nós estamos sujeitos a viver esse tipo de pressões e opressões, até depressão, por N situações, na verdade. Mas, como o pastor enfatizou várias vezes, para Deus não tem nada difícil, não tem impossível. Ou seja, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele resolve, ele tira fardo. Aliás, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ou seja, o maior interessado que nós vivemos sem esse fardo, sem esse peso, sem essa opressão, é o próprio Jesus. Então, como a Bíblia diz, novamente eu volto a citar, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então acho que esse também é um conforto, mas não deixar de procurar um profissional, procurar pastores, pessoas capacitadas para estar auxiliando nessa dificuldade que pode vir a ocorrer, que ninguém está livre de passar por situações como essa. O ser humano, ele é um ser social. O ser humano não foi feito para viver sozinho, isolado. Tanto é que quando Deus criou o homem, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o que acontece com as pessoas que partem para a depressão? Ela não se abre, ela vai se fechando, vai acumulando aquilo ali. Não, a pessoa tem que se abrir, a pessoa tem que pôr para fora aquilo que ela está sentindo. Principalmente nós pastores, igual o Thiago falou uma coisa, tem que ter mentores, tem que ter alguém, todo ser humano tem que ter alguém que você confia, que você não dá para confiar em todo mundo, né? Sim. Que você se abre e conta os seus fracassos, seus erros, e ele vai te orientar. Então, se alguém está nos ouvindo, né, com certeza estão nos ouvindo ou vão nos ouvir, ou está passando por essa situação, procura ajuda, não pode se isolar. E a igreja, ela tem um papel fundamental nisso, de restaurar vidas, entendeu? De restaurar a vida, porque nada melhor de ser curado está na casa de Deus. Foi o que aconteceu com Asaf, Salmo 73. Quando entrei no santuário, meu filho, tudo muda. Aí muda. Então ali você tem uma oração, ali você tem uma palavra. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você vai ouvir na palavra de Deus, louvor, adoração, entendeu? Então, é uma doença do século, né? Doenças psicossomáticas, que são a doença do século. Agora surgiu, tem amigos nossos lá em Campinas que estão com a síndrome da sociedade, entendeu? A síndrome da sociedade é quando você está em um monte de pessoas, você sente um pânico, um pavor, medo. Síndrome da sociedade. Você quer ficar mais isolado. Sim, a pressão abaixa ou sobe, dá tremores, pode dar aquela sensação de desmaio, entendeu? Mas nós sabemos que são portas que o inimigo entra para destruir. Então, Jesus cura. Temos que orar, temos que batalhar, campanha de oração. Agora, deve procurar um profissional? Na minha visão, sim, deve procurar um profissional. Essencial. Deve procurar um profissional dentro da área, para que seja tratado, para saber ali a origem. Saber da origem, um profissional bom e tal. Se for psicólogo, na minha opinião, cristão, né? Mas precisa, porque é um acúmulo muito grande e pessoas, alguns se matam, outros destroem família, casamento, entendeu? Abandona filhos, para ver se... tem tratamento. E a solução é Jesus. E sem contar que nunca ninguém é sozinho. Por mais que você se sinta sozinho em meio à multidão, tipo, se o cara quiser tirar a própria vida, ele tem mãe, tem filhos, tem esposa, tem família, ou sempre. É sempre uma cadeia. Nunca você vai
o problema vai acabar. Você vai gerar mais problema, Exatamente. na verdade. Então, quando eu vou usar essa fala, o adversário, o inimigo, ele coloca isso na sua cabeça que você vai resolver, não. Você vai estar gerando muito mais problema do que aquele problema que você tem. Quando você pensa que a solução dos seus problemas é tirar a sua vida, não. Você aumentou mais o problema. Outras pessoas vão sofrer o resto da vida. Ou seja, o seu problema é menor do que o problema que você vai gerar. Exatamente. Legal. Bem, gente, o nosso bate-papo tá muito bom, mas infelizmente eu preciso liberar o pastor Enio, o Thiago. O senhor já volta para o Brasil amanhã? Volto para o Brasil, se Deus quiser. Olha aí. Eu não vou amanhã às 5 horas da tarde aqui, o horário daqui, né? Curtiu bastante o Netinho. Quantos dias o senhor ficou aqui? Fiquei aqui, vai dar 11 dias, 10 dias. 10 dias. Olha aí. É fora a viagem. Então eu preciso liberar o homem para ele ir curtir o neto mais um pouquinho antes da viagem. Thiago, eu queria que você desse as suas palavras finais aí. Foi top o bate-papo aqui. É pena que eu sempre digo, a hora em Portugal, misericórdia. Acho que é só meia, cada uma hora é só meia. A gente sentou aqui, uns 15 minutinhos já deu, sei lá, 2 horas, estava aqui papeando. Mas eu me sinto extremamente honrado. Eu disse que se tivesse uma votação, teria mais de 1 milhão de pessoas que queriam estar aqui no meu lugar. Então, para mim é uma honra assim, gigantesca, um privilégio estar nessa mesa aqui no dia de hoje. Eu creio que Deus ele prepara momentos assim, a gente não espera, mas Deus ele faz isso, complemento da palavra de Deus. A gente literalmente assentar entre os príncipes. Então me sinto honrado ter o nosso pastor aqui, que, como eu já disse, que fez parte da minha adolescência para a juventude. Foi momentos memoráveis que marcou minha vida. Literalmente teve um novo rumo a partir de ter essa vivência. E então só mesmo palavra de gratidão a Deus por estar aqui presente nessa mesa hoje aqui, com a presença do nosso pastor e também com o Eliseu. E muito obrigado, agradeço ao pastor por também vir aqui. Nós tão humildes para bater um papo com a gente, sendo que o senhor poderia ir nos maiores talk shows do mundo, né? Porque para isso o senhor já está nesse nível, mas se fez como Deus faz com o homem, se abaixou para os humildes seres mortais e veio aqui bater um papo com a gente. Então acho que é motivo de muita alegria e felicidade ter o senhor aqui com a gente nessa data. Então, muito obrigado. Muito bom. Ô pastor, como a gente estava falando no bastidores, né? Eu acho que o Thiago também tem essa sensação. A gente vê muitas pessoas que vêm, né? Que migram, né? Para a Europa, para os Estados Unidos, para a América, enfim. E ela saem dos seus países, eu não vou citar só o Brasil, cheia de sonhos. E aí quando ela chega no país que ela desejou morar, ela vem com a mentalidade que vai ser tudo 1000 maravilhas, vai viver no país das maravilhas. E aí ela faz uma coisa, a vida vem e pau, rebenta. Ela faz, ou se mexe pra cá, pau, e nada dá certo, e ela tentando, e é só frustrações. Enfim, chega uma hora que ela vai se cansando e aqueles sonhos que ela trouxe, né, aquela fé que ela tinha, né, tudo aquilo vai se perdendo no meio do caminho. E aí chega uma hora que a única coisa que ela enxerga vou trabalhar, comprar minha passagem, vou voltar para o meu país, seja Brasil, ou seja Angola, enfim, qualquer país. E eu queria que o senhor deixasse uma palavra. Quero que você fique bem à vontade no tempo. Deixasse uma palavra de pastor, de uma pessoa experiente, para essa pessoa que está vivendo essa situação, né? Que veio com muitos sonhos e hoje ela olha, para ela refletir e ver assim: olha, quando eu vim para cá eu tinha esse sonho, eu tinha esse, e hoje o que é que eu faço? Eu só trabalho, durmo, acordo, vou trabalhar, volto para casa, brigo com a mulher, estou perdendo minha família, enfim. Queria que o senhor deixasse uma palavra para esse tipo de pessoas que estão nos assistindo agora. Sim, a palavra que eu deixo é que, primeiro, é a gente que faz o lugar. A bênção, ela vai nos seguir. E esses sinais de Jesus seguirão aos que creem. Então, aonde você vai, aonde você está, seja no Brasil, seja na África, seja em qualquer lugar, é você que vai abençoar o lugar. É você que vai levar a bênção. Quando Deus chama a Abraão, e Deus disse para Abraão, e ser
tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Lembra de Abraão e o seu sobrinho lá, Ló? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão, ele via, não é o lugar que vai ser uma bênção para ele. É ir aonde ele for com Deus, é que o lugar vai ser abençoado. Então, primeiramente, a conscientização aqui para quem nos ouve é: ser tu uma bênção. Você é uma bênção. Em meio a tantos fracassos, você é uma bênção. Nunca perca a sua identidade. Porque o inimigo ele quer tirar a nossa identidade. Você não é ninguém, você é um fracassado. Quantas pessoas estavam aqui, voltaram para o Brasil, se sentem um fracassado? Ou aqui em outros lugares, voltou para a África, ou voltou para a Venezuela, sei lá o quê. Não, você é uma bênção. Faça desse lugar aqui uma bênção. Aonde você colocar a planta dos teus pés, será uma bênção. E outra coisa aqui, para a gente finalizar. Profetiza. Quando a gente olha para a carta de Tiago, capítulo 3, o poder da língua tem a bênção e tem a maldição. Porque muitas pessoas estão aqui, não tem uma vez, por quê? Ele não profetiza a bênção. Lembra de Ezequiel lá, quando Deus levou? Profetiza para o vale de Aço Seco. Eu aprendi isso daí, sai profetizando. Eu quero profetizar. Aliás, neste momento aqui, uma semana de bênção e de vitória para todos nós que estamos aqui e para quem nos ouve também. Que seja um final de mês de junho abençoado, de milagre, em nome de Jesus. E não haverá demônio que vai derrotar a nossa vitória até o fim do mês. Profetiza! As pessoas precisam usar a palavra, usar a boca para profetizar. Ser um canal de bênção. Não está dando tudo errado. Profetiza. Eu, voltando aqui, me lembrei agora, o pastor já começa a pregar, só para concluir aqui, lembra lá de Moisés, da irmã de Moisés, Miriam e Arão, murmuraram, porque a pior coisa que tem, a derrota já começa através da língua, da boca. O que tem de crentes, cristão aí derrotado, por quê? Não é o ciclano, não é o Tiago, não é você, não é o pastor da igreja. Não, é a própria pessoa, é a boca, é a língua. O poder da língua, o poder da vida e da morte está na língua, diz a carta de Tiago. Voltando aqui, quando saiu lá do Egito, lá o povo de Israel, exemplo, aproximadamente aí, quase 3 milhões de pessoas, ou seja, quase 2 populações de Campinas. Aí Miriam e Arão começou a falar mal de Moisés. E a Bíblia diz que parou, acho que 7 dias. Ninguém levantou do acampamento, ninguém saiu, porque Miriam ficou leprosa, teve que sair fora do arraial. Parou-se tudo. Vamos pensar aqui, por causa da língua, de uma murmuração de uma mulher, parou um exemplo, que fosse 3 milhões é uma cidade. Aqui na região não tem tanta gente como tinha lá. Parou a economia, parou o comércio, ninguém vendia, ninguém comprava, parou-se tudo. Por causa da fala da língua de uma mulher. Então, gente, para dar certo, primeiro, começa a profetizar bênção sobre a sua vida. Profetiza a bênção. Em nome de Jesus, ora a Deus e profetiza. É o conselho que eu dou. Porque tem muitas pessoas que estão sendo derrotadas por causa do poder da língua. Trabalhar, continue sonhando, que em nenhum lugar é fácil. A gente que faz o ambiente. Por exemplo, eu estou lá em Campinas, tem sido uma bênção lá. Se eu chegar aqui, eu acredito que vai ser uma bênção. Se eu for para Lisboa, vai ser. Se eu for para a África, vai ser uma bênção. Porque aonde eu vou levar a bênção. Foi o que Deus disse para Abraão. Se tu uma bênção. E Abraão levou isso. Aonde Abraão ia, lembra lá em Gênesis 26, lá que começaram, 26, 27, começaram a entulhar os poços lá. Isaac, o filho, aprendeu a mesma coisa, o passo do pai. Foi lá, desentulhou. Entulhar, foi lá e entulhou. Não, vamos que vamos. Aí no outro posto, tanto desentulhou o posto. Não, aqui vai ser a benção. Acabou. Então nós fomos chamados para abrir cova, fomos chamados para desentulhar poço. Nada é fácil na vida. Tudo é com muito sacrifício. E quanto mais sacrifício tem, mais gostoso é. Então batalhe, trabalhe, lute, nunca deixe de sonhar. E Deus vai dar vitória. Mas começa a profetizar a bênção sobre a sua vida.
Como eu estou profetizando para vocês aqui, vai ser abençoado, vai ampliar esse podcast aqui, vai alcançar a Europa, Portugal, a Europa inteira, em nome de Jesus. Bem, eu quero fazer minhas palavras do Thiago. Quero agradecer de verdade a sua presença aqui. Estamos quanto tempo, Pedrinho? Podcast? 1h45. Tudo isso? Pronto, quase 2 horas. Meu Deus. É uma honra para mim o senhor ter tirado essas 2 horas de tempo aí da sua vida para vir aqui bater esse papo com a gente. Me sinto honrado, privilegiado. O Thiago falou, você poderia estar sentado na mesa do pastor Paulo Freire, conversando com ele, com o pastor presidente, com outros pastores importantes, e o senhor está aqui falando com esse mero servo. Me sinto honrado, quero lhe agradecer. Queria que o senhor deixasse agora suas palavras, suas considerações finais aí. Eu quero agradecer a Deus e pelo lugar, né, por poder passar esses dias aqui, privilégio de ver a minha geração aqui em Portugal e ver os filhos dos teus filhos. Isso daí para mim, quando eu pego o pacotinho na mão, eu glorifico a Deus. Jamais pensava ser tão feliz assim. Né? Ver minha filha bem aqui, a gestação correu tudo bem, as nossas orações sendo respondidas, agradeço a Deus. Só lhe faltando o primeiro neto? Não, é segundo. Segundo. A primeira, homem porque é só mulherada, 3 filhos, uma neta, agora o pacotinho, né? O portuguesinho. E agradecer a Deus, agradecer o pastor Cineilton, né? Que desde quando nós chegamos aqui no aeroporto foi nos buscar, é um grande amigo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Cineilton. Eu sempre digo que quando ele vai lá para o Brasil, a igreja do Jardim é a igreja dele, porque ele sabe o quanto a igreja o ama. Admiro um grande expositor da Bíblia, pela amabilidade, amizade, pelos amigos que nos recebeu muito bem aqui, pelo Antônio, Jamie, né, que é um casal que faz parte da nossa família. Eu só tenho a agradecer a Deus e vocês que nos abriu esse espaço aqui para poder compartilhar um pedacinho da experiência, né? Para mim é muito gratificante poder estar aqui. Que vocês continuem nesse trabalho, nessa humildade, crescendo, que Deus é com vocês. Eu estou feliz de ver vocês aqui firme na fé. E prosperidade em nome de Jesus. Jesus. Obrigado. Bem, eu quero mais uma vez pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, curte, compartilha, comenta. Vamos bater a nossa meta aí, da gente colocar... Olha, a próxima vez que o pastor Enio vir aqui, eu quero estar com a plaquinha já do YouTube aqui na parede, em nome de Jesus. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. E é isso aí. Fui. Deus abençoe.